Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 311. A Guerra do Imperador irrompe. Disfarces sempre foram minha maior arma. Você se esqueceu disso, mamãe? Pudding segurava a arma com as duas mãos, apontada diretamente para Big Mom, com os olhos demonstrando uma expressão resoluta. A partir de agora não sou mais sua marionete. Pudim. Big Mom rangeu os dentes, pressionou o ombro e olhou para a palma da mão ensanguentada com a raiva fervendo. Pegue a Nitro. Com esse estrondo enorme, o Omi de gelatina no ombro do Pudim finalmente voltou a si após o choque. Nitro olhou para Pudim, a quem sempre servirá com olhos temerosos e hesitantes. Você também vai me trair, Nitro? Bang! Big Mom rugiu furiosamente, ativando sua habilidade enquanto flexionava levemente os joelhos e se impulsionava, seu corpo enorme saltando diretamente para o ar. Sob o controle absoluto dela sobre as almas, Nitro, embora relutante, não conseguiu desafiar a ordem da Big Mom. Seu corpo gelatinoso envolveu as mãos e os pés de Pudim, prendendo-a firmemente. Big Mom ergueu sua espada com as duas mãos e desceu dos céus, golpeando o chão com fúria. Clang! Uma chuva de faíscas irrompeu. Um pé incandescente, irradiando ondas de calor, atingiu a lâmina, fazendo-a tremer e zumbir. Sua velha bruxa fedorenta. O olhar de Sanji era sombrio. O que você pensa que está fazendo com a minha mulher? Minha mulher. Os olhos de Pudim se transformaram em corações, seu rosto corou intensamente enquanto o vapor subia dele. Na verdade, ela estava completamente apaixonada por Sanji, que estava parado bem na frente dela. Mamaha! Que exibido seu pirralho Vinsmoke. Então vamos ver se você aguenta isso. Big Mom zombou, com um olhar feroz nos olhos, enquanto uma força aterradora emanava de sua espada. Enquanto Sanji rangia os dentes e lutava para se manter firme, um vento forte soprou seus cabelos dourados. Em sua visão periférica, duas sombras escuras, uma à esquerda e outra à direita, passaram por ele num instante. Gomu Gomu não. Jet Bazooka. Punho aniquilador. Perfuração marcial. Bang. Bang. Punhos e palmas pesadas atingiram simultaneamente o abdômen da Big Mom. Uma poderosa onda de impacto irrompeu, e o corpo gigantesco da Big Mom foi arremessado para trás em alta velocidade como uma bala de canhão. Mamãe, todos os membros da família Charlotte demonstraram expressões de incredulidade. As duas figuras que repeliram Big Mom aterrissaram ao mesmo tempo. Luffy do Chapéu de Palha. Cobra Negra Reiner. Imperdoável. Vamos pegá-los. Donzela de Doces. Os membros da família Charlotte entraram em erupção ao mesmo tempo. Perospero foi o primeiro a atacar, usando doces para formar inúmeras flechas que dispararam para o céu. Svi, svi, svi. Uma chuva de flechas de doce cobriu o céu. Ao ver isso, Nami não hesitou, transformando-se em um raio e voando para frente. Estalo. Ela ergueu seu braço esguio em direção à chuva de flechas, e uma violenta torrente de relâmpagos irrompeu de sua palma. 60 milhões de volts. Rede de Eutor. Bum, bum, bum. Uma densa teia de relâmpagos entrelaçados como serpentes nadando, explodindo na chuva de flechas e destruindo-a completamente. Aqui vai uma para você. Fragmentos de doces voaram por toda parte. O olhar de Nami endureceu, e ela juntou os braços, mirando nos vários membros da Charlotte que vinham de baixo. 100 milhões de volts, Eutor. Um denso raio saiu de sua palma a uma velocidade incrível, cruzando o espaço e chegando num piscar de olhos. Rainha do Tempo Nami recompensa, 630 milhões. Deixe-me testar seu nível. Smoot fez um movimento decisivo, desembainhando sua espada longa e fincando-a na grama para extrair a umidade. Em seguida, investiu contra Nami num único passo, lançando sua espada longa, agora encharcada de líquido para fora. Kachaku Razengiri. Vortex Squeeze. Tornado Slash. Zing. Um tornado de suco afiado transformou-se em um corte espiral e avançou, colidindo com o denso raio e causando uma violenta explosão. Um adversário de 930 milhões? Você me superestima. Estalo. Nami soltou um suspiro abafado e, com o coração relutante, transformou-se em um relâmpago para encontrar Smoot. Moshigeri. Moshikuchi. O braço direito de Katakuri se transformou em uma longa tira de mochi e, com o haki do armamento aplicado, se transformou em uma lâmina de espada com dezenas de metros de comprimento que chicoteou a multidão. Clang! Duas espadas longas, negras como breu, cruzaram-se para bloquear o ataque. A força imensa fez com que o chão sob os pés de Zoro cedesse com um estrondo. Ele se impulsionou com os braços para desviar a espada de Mochi, com os olhos frios enquanto saltava com suas duas espadas. A aura brutal que emanava de suas lâminas fez até mesmo Katakuri sentir uma leve sensação de perigo. Seu corpo de Mochi se contorceu e uma arma brilhando com uma luz fria se libertou dele. O tridente Amogura estava na palma da mão de Katakuri, e então seu braço se transformou em uma massa de Mochi e girou em alta velocidade, com a ponta da lança projetando-se para fora. Moshitsuki. Impulso Mochi. Zoro, descendo dos céus, segurou suas duas espadas atrás das costas, e sua aura irrompeu repentinamente. Estilo de 3 espadas. Goku Toragari. Caçada extrema ao tigre. Clang. As lâminas frias se encontraram e faíscas voaram. Katakuri aparou as lâminas afiadas e uma violenta energia de espada se espalhou, criando várias rachaduras enormes no chão atrás dele. As lâminas, agora em impasse, tremeram e emitiram um zumbido penetrante. Um olhar grave surgiu nos olhos de Katakuri. Que golpe de espada brutal!
Ouvi dizer que você derrotou o Vista da Espada de Flores não faz muito tempo. Até mesmo o mais poderoso dos Yonkou já ouviu falar do meu nome. Um canto da boca de Zoro se curvou para cima. Sentindo a imensa força transmitida por suas espadas, um intenso espírito de luta não pôde deixar de aparecer em seus olhos. Do outro lado, Cracker batia palmas continuamente para criar biscoitos que sob seu controle se combinavam, formando um soldado de biscoito após o outro com espadas e escudos. Uma tática do tipo invocador, diante da interminável horda de inimigos que estava prestes a tomar conta de todo o jardim. Um canto da boca de Usopp se curvou num sorriso. Parece que chegou a hora de dar cobertura com fogo. Você consegue lidar com isso, Usopp? Nesse caso, deixo com você. Frank disparou uma bala de canhão que explodiu e lançou um soldado de biscoito pelos ares. Com isso ele se desvencilhou e correu em direção a Charlotte Oven. Tenha cuidado. É claro que eu não consigo lidar com isso, seu idiota. Usopp mostrou os dentes e rugiu. O fogo de cobertura de que eu estava falando éramos nós dois. Volte e me ajude, seu desgraçado. Guinchado. Frank parou bruscamente, virou-se e correu de volta, sem conseguir conter um palavrão. Quem te disse para ter tanta confiança? Da próxima vez, diga alguma coisa antes, seu idiota. Ao mesmo tempo, os outros também encontraram seus respectivos oponentes e entraram em combate. Charlotte Daifuku usou sua habilidade de sopro para invocar um gênio feito de vapor de seu cinto, que continha um bisento. Chopper usava suas transformações em múltiplos estágios para lutar com flexibilidade, combinando agilidade e força, e estava atualmente em uma batalha acirrada com ele. Não muito longe dali, o corpo inteiro de Oven, usuário da fruta do calor, brilhava com uma luz vermelha escaldante, e seus punhos grossos emitiam temperaturas terrivelmente altas. Uma onda de calor os atingiu. Brook confiou no frio do submundo para combatê-la. Ele usou sua figura leve para se mover rapidamente ao redor de Oven, sua espada fina suprimindo continuamente o oponente com golpes de alta velocidade. Donzela doce, lâmina de gelo. Perospero criou um doce para revestir sua bengala de pirulito, condensando-o em uma lâmina afiada. Ele saltou de trás de Brook, planejando um ataque surpresa. 6 Fleur, Twist. Robin cruzou seus 2 braços esguios à sua frente. Diante dos olhos surpresos de Peróspero, 6 braços brotaram de suas mãos do nada. Eles agarraram firmemente as juntas da mão que segurava a arma e com uma forte torção. Rachadura. Alalalala. Sob o ataque da dor intensa e lancinante, Peróspero esticou a língua e não conseguiu conter um lamento doloroso dirigido ao céu. Nico Robin. Peróspero virou a cabeça e lançou um olhar furioso para Robin. Além dos vários grupos em combate, havia também inúmeros piratas e Omis sob o comando dos piratas da Big Mom na ilha Whole Cake, que corriam continuamente para lá após o início da batalha. O olhar de Reiner percorreu rapidamente o campo de batalha, e ele invocou imediatamente um grande número de mortos-vivos para compensar os oponentes ausentes. Ele não havia iniciado esse incidente esta noite sem motivo, mas o vinha planejando há muito tempo. Ele também não estava preocupado que isso arruinasse o casamento de amanhã. Muito pelo contrário. Do casamento de amanhã, Bege e a aliança Lockheed estariam de olho na cabeça da Big Mom. A família Charlotte há muito cobiçava o exército e o poderio científico da Germa 66, e quem sabe que outras conspirações eles tramavam. Reiner havia pensado nisso repetidas vezes e não conseguia dormir. Finalmente ele entendeu um princípio. A iniciativa deve estar em suas próprias mãos. Para garantir que o casamento transcorresse sem problemas, ele havia decidido. Essa noite, conquiste a terra de Toto. Capítulo 312 Lutando contra a Big Mom. Zeus. Prometeu. Estou aqui. Já vou, mamãe. Com um grito de Big Mom, uma pequena bola de fogo semelhante a um sol e uma nuvem branca responderam, circulando ao seu redor. Os olhos da bola de fogo redonda eram ferozes e com um voxox, ela explodiu em chamas intensas. A nuvem branca também tinha uma expressão feroz. Ao ser iluminada por relâmpagos, gradualmente tornou-se negra. 2 pirralhos insolentes que não sabem qual é o seu lugar. Big Mom agarrou Prometheus com a palma da mão esquerda e o arremessou com toda a sua força contra Reiner, que vinha em sua direção. Fogo do céu. Anel Ouroboros. Diante de um Omi pessoalmente imbuído com a alma de Big Mom, Reiner não ousou ser descuidado. Ele imediatamente invocou uma de suas armas mortas-vivas mais poderosas. A areia amarela escorria dos tambores lisos em forma de tomoe, condensando-se à sua frente em uma parede de areia que era continuamente comprimida até se tornar ainda mais sólida. Bum! Prometeu explodiu em frente à parede de areia. As chamas da explosão foram completamente bloqueadas e, ao mesmo tempo, os grãos de areia podiam ser vistos aquecendo e ficando vermelhos. Através da parede de areia, Reiner podia sentir a onda de calor escaldante o atingindo. Com o impacto da explosão, a parede de areia que se erguera do solo tremeu violentamente, sacudindo a areia fina do topo. Enquanto Reiner estava impedido de avançar, Luffy aproveitou a oportunidade para ganhar velocidade. Big Mom deu uma olhada de relance e imediatamente acenou com a mão para controlar Zeus, fazendo-o flutuar à sua frente, fascando com raios. Indra. Estalo. Um violento relâmpago púrpura surgiu a uma velocidade ainda maior. Ao ver isso, um canto da boca de Luffy se curvou em um sorriso. Ele encarou o golpe de frente, sem qualquer esquiva, ao mesmo tempo em que desferia um soco poderoso com seu enorme punho direito inflado. Um raio espesso engolfou Luffy instantaneamente.
Mas antes que Big Mom pudesse ficar muito satisfeita, a figura de Luffy saltou imediatamente da rajada de raios roxos e grudou em seu rosto. Completamente ileso? Como isso é possível? Os olhos da Big Mom se arregalaram em descrença. Gomu Gomu não. Falcão Vermelho. Luffy soltou um rugido explosivo. Seu braço, extremamente estendido para trás, tinha uma chama intensa queimando em sua superfície de Haki do armamento, completamente negra, e subitamente se retraiu. Bang! Um impacto impressionante provocou ondas de choque no ar. O canhão de elefante coberto de chamas, tão grande quanto o corpo da Big Mom, atingiu-a em cheio. Uma temperatura terrivelmente alta e uma força colossal, comparável à de uma montanha, irromperam instantaneamente. Bang! 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 Big Mom, como se tivesse batido em uma parede, teve a carne do seu corpo comprimida para um lado. Ela foi empurrada pelo punho gigante, atravessando vários prédios imponentes em sequência e se espatifando nas ruínas. Relâmpagos são inúteis contra mim. Luffy aterrissou com um baque surdo de suas sandálias e disse sem rodeios, porque eu sou um homem de borracha. Nas ruínas, um braço grosso e robusto ergueu uma parede desmoronada e emergiu. Inúmeras pedras rolaram com um estrondo. Não tem medo de raios? Big Mom saiu com passos pesados, o rosto ficando ainda mais sombrio. Que maldito homem de borracha! Suas roupas estavam esfarrapadas, revelando inúmeras pequenas feridas. O punho de Luffy, que continha técnicas avançadas de Haki, definitivamente não era fácil de suportar nem mesmo para Big Mom, conhecida como Balão de Ferro. Bang! Big Mom deu um passo pesado para frente com um sorriso sinistro, e o chão se estilhaçou imediatamente. Não fique tão contente, pirralho. Você não acha que pode me derrotar só com isso, acha? Ela empunhou a espada com ambas as mãos e a girou para o lado, assumindo a postura de um rebatedor de beisebol. Haki se enrolou na lâmina e uma aura impressionante disparou para o céu. Então deixe-me dar-lhe uma provinha disto. É o Bafo no Yari, a Koku. O Haki explodiu em relâmpagos vermelho escuros. Com o rugido explosivo de Big Mom, ela brandiu sua espada e um pilar de impacto imparável e aterrorizante surgiu. Uma vala profunda foi aberta na terra. O impacto destruiu e arrasou tudo em seu caminho. Reiner levou o anel Ouroboros ao seu limite. Uma vasta extensão amarela se condensou, e árvores gigantes cresceram freneticamente, construindo 2 portões grossos, pesados e enormes que se erguiam verticalmente diante deles. Mokudo JKY. Espelho pesado de madeira e terra. Bang! Um impacto surdo, como um trovão, ecoou pelo campo. A explosão atravessou o enorme portão de madeira e se chocou contra a espessa parede de areia. Grãos finos de areia foram lançados ao mar e espalhados por toda parte. As 2 camadas de defesa mal conseguiram neutralizar o Hakoku de Big Mom em potência máxima. No entanto, o impacto subsequente ainda os lançou para longe. Como era de se esperar de uma mulher que foi chamada de deusa maligna pela raça dos gigantes aos 5 anos de idade. Isso está num nível completamente diferente de quando eu lutava contra Fujitora e Ryokugyu. As expressões de Reiner e Luffy eram graves. Provavelmente não seria fácil derrotar aquela velha bruxa. Uma noite foi uma estimativa exagerada? Usando sua poderosa força central para dar algumas cambalhotas no ar, assim que se estabilizaram, os dois viram Big Mom lá embaixo levantar as 2 mãos ao mesmo tempo. Prometeu e Zeus expandiram-se rapidamente, num piscar de olhos dividindo o céu em 2 lados distintos. De um lado, um fogo intenso queimava por todo o céu, do outro estava coberto por nuvens escuras com relâmpagos e trovões se bombando. Está me desafiando? Parem de se achar tanto, suas 2 formigas. O rosto feroz da Big Mom, aliado à sua maquiagem carregada, fazia aparecer um demônio em fúria. Hoje, todos vocês morrerão. Bola de fogo celestial. Prometeu, que se transformará no mar de fogo celestial, tinha um olhar feroz. Um céu repleto de bolas de fogo desceu como uma chuva de meteoros. Zeus estimulou intensamente a energia em seu corpo, e uma densa saraivada de raios azuis e roxos o atingiu. Temandai Jizai Tenjin. Bum, bum, bum. Fogo intenso e trovões violentos cobriram todo o castelo. Big Mom, em sua fúria, estava ainda mais descontrolada. Ela lançou diretamente um poderoso ataque de área gigantesca, bombardeando indiscriminadamente todos. Luffy não tinha medo de raios e só precisava prestar atenção às chamas. Ele saltava de um lado para o outro, desviando enquanto se aproximava continuamente de Big Mom. Embora o poder dos raios e do fogo desse nível não fosse fraco, a energia acabou se dispersando. Para Reiner, isso não era problema algum. Madeira bloqueia raios, areia bloqueia fogo. O anel Ouroboros, atualizado com o de Ace e fundido com o modelo do almirante Ryokugyu, era mais do que suficiente para lidar com isso com facilidade. Mas os outros não estavam em situação tão favorável. Afinal, eles eram feitos de carne e osso. Além de Sanji e Zoro, o Haki dos outros não era suficiente para resistir aos golpes da Big Mom. Até mesmo os membros da família Charlotte tinham que ficar atentos à sua própria mãe louca. Mamãe está brava. Saiam do castelo. Rápido! Corria o boato de que a batalha de 10 dias e 10 noites entre Aokiji e Akainu havia transformado permanentemente uma ilha em uma ilha de gelo e fogo. Mesmo sem terem visto com os próprios olhos, todos sabiam que quando forças desse nível lutavam, as consequências frequentemente eram devastadoras para o mundo. Um simples castelo definitivamente não era suficiente para eles destruírem. Para evitar serem apanhados no fogo cruzado e também para não afetar o desempenho dos seus respectivos principais combatentes,
Ambos os lados optaram tacitamente por recuar do castelo enquanto lutavam. No centro de Totoland, o número de especialistas de alto nível sob o comando de Big Mom era muito maior do que apenas os presentes. Os outros precisavam usar todas as suas forças apenas para lidar com seus respectivos oponentes, e era ainda mais impossível lidar com o exército que avançava de fora. Mesmo que Reiner convocasse todos os seus mortos-vivos para cercar e matar Big Mom, ele não conseguiria derrotá-la em pouco tempo. Em vez disso, os outros seriam cercados e atacados. Ele só pôde deixar uma parte para lutar contra a Big Mom e enviar o resto para suprimir o exército do lado de fora. Ao mesmo tempo, além das forças na ilha principal de Whole Cake Island, os exércitos nas outras ilhas também se mobilizaram. Os que estavam mais próximos navegaram com seus navios de guerra em direção à ilha Whole Cake, enquanto os que estavam mais distantes se reuniram rapidamente no mundo espelho da usuária da fruta do espelho Brulé. Num instante, toda Totoland pegou fogo e entrou em estado de alerta máximo para a guerra. E bem longe, na Ilha Fofa, em um certo castelo, na sala de estar pouco iluminada, Bege, Law e Kid, juntamente com as equipes de seus respectivos grupos, estavam reunidos, fazendo os preparativos finais para a operação do dia seguinte. Nesse instante, ouviu-se um grito urgente vindo da porta. Chefe, isto é grave. Um incidente sério. Uma grande guerra eclodiu na ilha Whole Cake. Eles querem que enviemos tropas para apoiá-los imediatamente. Vito, mostrando seus dentes afiados, entrou correndo, com a língua comprida para fora enquanto ofegava. Qual é a situação? Bege e os outros franziram a testa, seus rostos formando o caractere para Rio. A Big Mom está lutando contra alguém? Antes que o grupo pudesse reagir, Vito, recuperando o fôlego, gritou com uma expressão de choque. É o Luffy. É o Luffy do chapéu de palha. Eles começaram uma guerra com a Big Mom na ilha Whole Cake. E PFFT. Os olhos da criança e dos outros saltaram das órbitas quando eles cuspiram um bocado de água. Que diabos esses desgraçados estão fazendo? Law rangeu os dentes. Você não disse que não formaria uma aliança? Então você ia lutar sozinho? Bang! O garoto bateu com força na mesa de pedra furioso. Ele não conseguiu conter a raiva ao se lembrar da cena de 2 dias atrás, quando Luffy jurou que esperaria Sanji tomar sua própria decisão. Você está falando besteira. Isso não é só uma atitude precipitada? É isso que você chama de resolver desavenças familiares? Diga-me, é assim que se resolvem desavenças familiares? Você só vai acabar resolvendo a situação das duas famílias, não é? Amanhã no assentamento Suspiro, a tripulação do Chapéu de Palha leva a melhor, explorando sozinha as famílias Charlotte e Vinsmoke. E eu sou apenas um cachorro que venceu se deitando. Diga-me, não sou eu um cão que venceu deitando-se? E você me diz para procurar meus próprios problemas? Como eu procuro meus próprios problemas? Me diga você. O casamento nem começou ainda. Já estão massacrando todo mundo naquela noite. O que posso fazer? Como eu quero me exibir? Temos uma aliança forte. Um plano impecável. Nosso canhão eletromagnético está polido e brilhando. Mas no fim das contas, que droga. Antes mesmo do jogo começar, a base da Big Mom explodiu. Como lutamos? Você me diz como lutar. Não sou eu um cão que venceu deitando-se? Capítulo 313, Quebrando o impasse. Sob o céu noturno escuro, ao sul do castelo da ilha Whole Cake, um enorme exército desembarcou, ocupando quase toda a costa. Atrás deles, um grande número de navios de guerra continuava a se aproximar em um fluxo constante. Nas linhas de frente do campo de batalha, espadas e sabres se chocavam e tilintavam, e a fumaça dos disparos de canhão voava por toda parte. Sob o comando de Big Mom, um grupo de poderosos guerreiros, incluindo a Dama Demônio Amande e a Exterminadora Bobbin, liderou o exército em uma batalha feroz. O exército de bestas mutantes mortas-vivas soltava rugidos ensurdecedores, lutando sem medo da morte, usando seus dentes e garras afiadas como armas. Essas feras eram poderosas e velozes, devastando o exército Omi com um ímpeto quase esmagador. Pouquíssimos conseguiam resistir a elas. Os poderosos mortos-vivos como Sukuna, Barba Branca e Magalhães eram ainda mais parecidos com o exército de um homem só, capazes de enfrentar 10.000. Dragões venenosos dançavam, e a terra tremia. Um único movimento podia matar inúmeros inimigos. Mesmo com uma enorme vantagem numérica, o exército Omi da Big Mom continuava sendo massacrado sem piedade, sendo mantido à distância na baía, incapaz de avançar 1 centímetro sequer. Neste momento, sob um prédio em forma de bolo, Brook, em meio a uma luta, vislumbrou um massacre espetacular na baía, e seu coração não pôde deixar de se encher de tristeza. Invocar tantos mortos-vivos ao mesmo tempo deve estar drenando a energia do Reiner a uma taxa dezenas de vezes maior que o normal, certo? E ele está enfrentando a soberana que reina no ápice do mar há muitos anos, Big Mom, e mesmo assim precisa dividir suas forças por nós. Clang. Sua espada fina, imbuída de uma aura gélida, bloqueou um poderoso punho carmesim. Brook usou a força para saltar para trás, com o olhar fixo em Charlotte Oven. Preciso acabar com ele rapidamente.
Aquele exército de Omis. Talvez eu possa fazer algo pelo Reiner. Perto dali também estavam Chopper e Robin, que estavam em batalha com Daifuku e Perospero. Charlotte Daifuku permaneceu imóvel, esfregando a barriga com as duas mãos para controlar o gênio da lâmpada e fazê-lo lutar por ele. A parte inferior do corpo do gênio da lâmpada estava conectada ao cinto de Daifuku por fumaça, e a parte superior do corpo, coberta por um haki azul tênue, revelava músculos bem definidos. Sob o controle de Daifuku, ele voou com uma espada longa e atacou Chopper de cima. Majin Ozoda, o corte perfeito do homem-demônio. Vachá. Clang. O corpo de Chopper se alargou sob seu ponto de guarda. Mantendo grande força e agilidade, ele desferiu um chute giratório ascendente, atingindo a lâmina do oponente e desviando-a. Bang! A espada longa cortou o chão. A poderosa energia da espada que rompeu abriu uma fissura lisa e gigantesca na terra. Ponta do chifre. Em seguida, Chopper aproveitou a oportunidade para mudar de forma. O pelo de suas costas se transformou em um chale, e sua aparência jovial agora ostentava um par de enormes chifres de veado. Ele se impulsionou com as duas pernas, concentrando a força nas pontas dos chifres enquanto investia violentamente contra a cintura do gênio da lâmpada pela lateral. Sob a imensa força, o gênio da lâmpada simplesmente pulou e se transformou em uma nuvem de névoa branca. O que é isso? Exclamou Chopper, surpreso. A névoa branca nadava como uma criatura viva, enrolando-se em torno de seus chifres e depois em seu corpo, prendendo-o firmemente. Então, a nuvem de névoa branca se condensou novamente na forma robusta do gênio da lâmpada. Não esperava por essa, né, seu idiota? Eu sou um usuário da fruta Puff Puff. O gênio se condensa a partir da névoa. Os lábios de Daifuku estavam pressionados em uma linha sombria. Com um pensamento, o gênio da lâmpada ergueu seu bisento com ambas as mãos e o girou algumas vezes. A lâmina, voltada para baixo, brilhou com uma luz fria enquanto golpeava impiedosamente o Chopper amarrado. Justo neste momento crítico, um lampejo de inspiração surgiu para Chopper. Seu corpo encolheu repentinamente com um pulo voltando à sua forma usual de Tanuki. Uma brecha se abriu na fumaça que o prendia, e Chopper aproveitou a oportunidade para se libertar e cair. Bang! A espada longa fincou-se no chão. Chopper transformou-se mais uma vez em sua forma humana de combate e saltou para fora. Desta vez, porém, seu alvo não era o gênio da lâmpada, mas com um olhar determinado, ele avançou diretamente para Charlotte Daifuku. Ele tirou uma Rumble Ball com o casco, colocou-a na boca e a esmagou. O corpo de Chopper continuava a se expandir diante dos olhos chocados de Daifuku. Você, que tipo de monstro você é? Charlotte Daifuku, surpresa, mostrou uma expressão de desgosto. Ele rangeu os dentes e controlou o gênio da lâmpada atrás dele para perseguir Chopper. Majin Gari. Caçada ao homem-demônio. Eu não sou um monstro. Eu sou uma rena. Seu desgraçado. Assim que a espada do gênio da lâmpada estava prestes a cortar, Chopper, que se transformará em uma besta gigante com várias dezenas de metros de altura, abaixou-se e puxou o braço para trás. Com um rugido alto, seus cascos duros se juntaram formando uma palma e ele a golpeou para baixo com grande força. Kokutei, Sakura. Bang! A palmeira gigante, como uma muralha, desabou com a força de um raio. A terra e as rochas se ergueram, e o solo desabou em camadas a partir de Chopper, que era o centro. A terra tremeu violentamente. O corpulento gênio da lâmpada atrás dele desmoronou em uma nuvem de fumaça e se dissipou. Chopper ergueu a palma da mão, revelando a figura patética estendida no poço profundo, sangrando por seus 7 orifícios, os olhos revirados, imóvel. Aproveitando-se do fato de que o efeito da transformação da Rumble Ball ainda não havia terminado, Chopper virou a cabeça rapidamente e examinou o campo de batalha, vendo Robin em um impasse. Para encobrir o ataque surpresa de Brook, Robin usou sua habilidade para quebrar o braço direito de Perospero. O outro agora estava receoso de sua habilidade. Ele havia usado doces para cobrir o corpo, formando uma armadura resistente que anulava facilmente as chaves de articulação mais ameaçadoras dela. Donzela de doces. Perospero ergueu a mão e criou uma grande quantidade de doces, que se agitaram e formaram uma gigantesca donzela de ferro dourada que se lançou em direção a Robin. Nela, um espinho feroz após o outro brilhava com uma luz fria. A expressão de Robin era cautelosa. Ela cruzou as mãos apressadamente em frente ao peito e ativou sua habilidade. No chão plano à sua frente, inúmeros braços se entrelaçaram instantaneamente. Sinflower, gigantesco humano. Uma mão gigante surgiu do chão e golpeou a donzela de ferro dourada pela lateral, desviando-a um pouco de sua trajetória. Ao mesmo tempo, braços brotaram das costas de Robin, transformando-se em belíssimas asas gêmeas. Com um bater de asas, um vento forte a levou para o lado, desviando-a do ataque. Estou aqui para te ajudar, Robin. Uma sombra escura que obscurecia o céu desceu do alto. Que monstro é esse? Perospero ficou chocado e virou a cabeça apressadamente, apenas para ver a enorme palma de Chopper se espatifando como uma montanha. Kokutei, Sakura. Parede de doces. Perospero ergueu a mão rapidamente. Uma grande quantidade de doce viscoso jorrou de sua palma, condensando-se em uma parede espessa e alta que endureceu e solidificou imediatamente. Bang! A palma gigante e dura atingiu a parede de doces com um impacto surdo. Uma onda de choque se espalhou, transformando-se em um vento feroz. A força aterradora estilhaçou instantaneamente a parede de doces em pedaços espalhados. Os olhos de Perospero mostravam choque. O poderoso vento de palma o arremessou para longe, e até mesmo a armadura de doce em seu corpo rachou e se estilhaçou.
Muito bem, Chopper. Robin esboçou um leve sorriso, aproveitou a oportunidade e imediatamente ativou sua habilidade em Perospero. Dezenas de braços brotaram de várias partes de seu corpo, seus 5 dedos agarrando seu pescoço, braços, pernas e todas as articulações do seu corpo. Espere um minuto. Perospero entrou em pânico, um pressentimento ruim o invadiu. No entanto, aqueles braços exerceram força impiedosamente, torcendo seu corpo para trás com violência. Estalo, estalo, estalo. 30 Fleur, enforquem-se. Ah! Perospero estendeu a língua e gemeu. Sua expressão era de dor, seus olhos estavam vermelhos. Seu corpo inteiro estava brutalmente curvado para trás, formando um arco. Silvo! Que crueldade! Chopper inspirou profundamente o ar frio e endireitou as costas, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Robin sorriu gentilmente. Obrigado, Chopper. Tudo graças a você. Você está me envergonhando. Mesmo que você diga isso, eu não estou feliz. Chopper apertou os olhos com o rosto tímido, enquanto coçava a nuca, envergonhado. Ah, certo. De repente, Chopper se lembrou de algo e olhou para trás, para Brook, que ainda estava em uma batalha feroz. O efeito da Rumble Ball ainda estava ativo. Ele ia lutar contra 3. Aumente minha recompensa. Napkin. Punho de vento quente. Os olhos de Owen brilhavam em chamas. Seu corpo inteiro em brasa exibia um tom vermelho carmesim. Até mesmo seus punhos estavam envoltos em uma camada de ondas de calor distorcidas enquanto ele desferia socos em Brook com temperaturas terrivelmente altas. Jin. Brook empunhava sua espada fina na horizontal, que emanava o frio do submundo para bloquear o golpe. A lâmina zumbia. Embora o frio resistisse ao calor, a poderosa força transmitida pelo punho do outro o lançou para longe. Seus joelhos dobraram e seus pés rasparam no chão, deslizando para trás por cerca de 12 metros. Após se recompor, Brook focalizou suas órbitas oculares escuras. Impulsionou-se com os pés e com sua bengala espada, avançou contra Owen. Albade Kudroit. A lâmina gélida estava coberta pelo hálito do submundo, transformando-se em uma rajada de ar frio de arrepiar os cabelos. Owen respondeu com um soco direto. O gelo congelante e a onda de calor escaldante colidiram, e uma grande quantidade de vapor branco irrompeu. Brook. Esquive. Quando os dois estavam em um impasse, Chopper, que se aproximava rapidamente, balançou o braço horizontalmente. Ao ouvir a voz, Brook imediatamente deu um salto. Ele viu uma mão gigante varrer a terra com a força de um bambu sendo partido e dar um tapa forte em Owen. As pupilas de Owen se contraíram. Ele juntou os braços e os cruzou para receber de frente aquela palma imparável. Ao mesmo tempo, ativou sua habilidade Fruta do Calor, e a temperatura extremamente alta chegou a incendiar o ar ao seu redor. Cuidado, Chopper! Não toque no corpo dele! Brook gritou alarmado. Bang! Assim que sua voz se calou, a força imensa arremessou Owen para longe. Sua cabeça raspou o chão, abrindo uma vala, até que ele se chocou violentamente contra a muralha da cidade, lançando inúmeros escombros pelos ares. Uau! Que calor, que calor! Chopper agarrou a palma da mão vermelha e inchada, chorando e gritando de dor. Você devia ter dito isso antes, seu desgraçado. Minhas desculpas, Chopper. Mas obrigado. Brook disse, agachando-se. O hálito gélido do submundo estava no auge em sua espada. Com um único passo ele disparou em alta velocidade. Tosse, tosse. Que força monstruosa. Owen cerrou os dentes e tossiu alguns goles de sangue. Sentia como se todos os ossos do seu corpo estivessem prestes a se estilhaçar. Ele agarrou a cabeça tonta e mal tinha se levantado quando viu Brook quase em sua frente. Ficou imediatamente chocado. Clang! Um brilho frio passou rapidamente. Quando Owen voltou a si, Brook já estava atrás dele, com uma expressão indiferente, embainhando lentamente a espada longa que segurava. Kazuriuta. Rachadura. Fubukijiri. Silenciar. Uma cicatriz de espada feroz apareceu no peito de Owen. Sangue espirrou e um gelo gélido se espalhou da ferida por todo o seu corpo. Na verdade, perdi. Desculpe. Mamãe. Owen ergueu a mão. Seus olhos reviraram e sua visão foi ficando gradualmente turva. Seu corpo inteiro caiu para trás com um baque surdo. O corpo de Chopper foi encolhendo gradualmente até voltar ao seu tamanho normal. Ao ver Owen cair, ele pulou de alegria. Muito bem, Brook. Não há tempo a perder, Chopper. Vamos nos apressar e encontrar o dispositivo de amplificação de som. Brook disse, virando-se para Chopper e então, sem parar, correu direto em direção ao castelo. Espere por mim, Brook. Chopper imediatamente se transformou em sua forma de rena, pegou Robin no colo e usando suas 4 patas alcançou Brook, perguntando com uma expressão confusa. Para que você precisa de um aparelho de amplificação de som? A Pudding não disse antes? Os amigos da Big Mom são parentes de almas. Brook explicou com os olhos fundos. Minha habilidade tem o poder de intimidar almas. Posso usá-la com música. Talvez eu possa tentar. Ao ouvir isso, Robin olhou para trás, em direção à costa. O exército de mortos-vivos de Reiner estava subjugando firmemente todos os inimigos reunidos. Ela entendeu imediatamente a ideia de Brook. Entendo. Dessa forma, o poder de Reiner também poderá ser totalmente liberado. Já sei. Então vamos encontrar a sala de transmissão. Deve haver uma no castelo, disse Chopper com uma expressão séria. Deliberados, os 3 investiram contra o castelo, que estava repleto de relâmpagos e chamas, a zona de batalha mais intensa. Ao mesmo tempo, numa floresta escura a noroeste do castelo, um relâmpago brilhou continuamente.
Kashakuzanjeki, espada voadora de extrato de frutas de alta pressão. Smoot empunhava sua espada longa horizontalmente com ambas as mãos, transferindo a umidade armazenada em seu corpo para a arma e concentrando-a continuamente. Em seguida, brandiu a espada para frente com rapidez. Sovosh, sovosh, sovosh. O líquido condensou-se em inúmeras lâminas em forma de crescente que dispararam, cortando as densas sombras das árvores em direção a Nami. Num instante, as folhas caídas voaram para todo lado. Onde as lâminas atingiram o solo, uma chuva de suco de fruta ácido espirrou, corroendo tudo ao redor. O aqui da observação de Nami estava no auge. Ela se transformou em relâmpago e se esquivou da densa saraivada de lâminas de alta pressão. Estalo. Aproveitando sua vantagem de velocidade para se mover pela densa floresta, Nami ergueu as duas palmas das mãos e as juntou, com os 5 dedos dobrados. Uma luz elétrica dançava na ponta dos dedos enquanto ela reunia energia, e um raio de luz azul condensado disparou rapidamente. 100 milhões de volts, serpente trovejante de 10 dedos. Svi, svi, svi. O relâmpago condensado rasgou o espaço e chegou num instante. Smoot saltou várias vezes, mudando de posição constantemente, mas o raio, como uma serpente nadando que fixou sua presa, a perseguiu implacavelmente. Clang, TCH. Smoot rangeu os dentes e bufou. Ela desembainhou a espada, raspou-a na grama para extrair a umidade, depois se virou e desferiu um golpe voador roxo. Bum! O enorme corte engoliu o raio, e uma violenta explosão irrompeu na floresta. No instante seguinte, uma densa chuva de balas de luz azul caiu, cada uma contendo o poder violento de um raio. Bum! 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 Luz de fogueiras acompanhada de uma densa fumaça que se espalhava. Em meio às explosões incessantes, inúmeras árvores foram incendiadas e a terra ficou devastada. Svi! Smoot se libertou da explosão e foi arremessada para trás. Seu corpo estava coberto de marcas negras queimadas, deixando-a com uma aparência bastante deplorável. A eletricidade a deixou dormente por todo o corpo. Ela é muito rápida. É praticamente impossível alcançá-la. E ela é inteligente o suficiente para manter distância e atacar com raios poderosos e velozes? Olhando para Nami no céu, Smoot franziu a testa com um olhar de dificuldade nos olhos. A princípio, ela jamais imaginaria que seria forçada a tal situação por uma mulher aparentemente fraca e indefesa. Carga de 100 milhões de volts. Antes que Smoot pudesse pensar em uma maneira de quebrar o impasse, Nami ergueu seu Climatact que estava envolto em círculos de relâmpagos, e apontou uma das extremidades para baixo, com uma luz elétrica piscando. Uma força eletromagnética aterradora irrompeu instantaneamente. Canhão eletromagnético. Bang! Uma esfera de aço rasgando o ar, emitiu um estrondo sônico penetrante. Foi tão rápida que mesmo com aqui da observação prevendo o movimento, seu corpo não conseguiu reagir a tempo de desviar. Jin! Smoot quase inconscientemente ergueu a espada para bloquear o golpe. A lâmina tremeu violentamente, quase escapando de sua mão. O zumbido agudo a deixou em branco. Bang! 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 Quando finalmente recobrou os sentidos, viu as sombras das árvores de ambos os lados passando embaçadas. Então, uma dor aguda surgiu em suas costas, e seu corpo, voando em alta velocidade, atravessou várias árvores gigantes em sequência. Bang! Kiai! Seu corpo se chocou contra um buraco profundo no tronco de uma árvore imponente e ficou preso lá dentro. Enquanto pedaços de madeira voavam e se espalhavam por toda parte, Smoot sentiu um gosto adocicado na garganta e não conseguiu evitar cuspir sangue. Capítulo 314. Derrotando um comandante doce. O corpo de Smoot estava incrustado no tronco da árvore, formando uma espécie de desenho impressionante. E a dor em seus ossos era tão intensa que parecia que eles iriam se estilhaçar. A superfície do seu corpo apresentava uma sensação ardente e intensa, e o pulso que segurava a espada tremia, quase perdendo a força. Após um longo e cauteloso impasse, finalmente surgiu uma oportunidade para desferir um golpe decisivo. Será que vou mesmo ser derrotado por um novato que acabou de entrar no novo mundo? Smoot não conseguia parar de pensar. As várias lesões em seu corpo a deixaram um pouco atordoada por um momento. Sua fruta esmagadora podia drenar a umidade de qualquer objeto que ela tocasse. A maioria dos oponentes que dependiam de combate corpo a corpo podiam ser facilmente derrotados, desde que ela aproveitasse a oportunidade. Contudo, embora ela fosse uma usuária de logia com uma vantagem natural em combate corpo a corpo, a oponente não era nada arrogante. Poder-se-ia até dizer que ela foi um pouco cautelosa demais, não lhe dando qualquer chance de se aproximar. Limpando o sangue do canto da boca, Smoot lutou para se libertar do tronco da árvore. No instante em que tocou o chão, um feixe de luz elétrica ofuscante a atingiu. Smoot imediatamente saltou para o lado, rolando no chão algumas vezes para evitar o ataque. Bum! O raio atingiu o tronco de uma árvore e lascas de madeira voaram para todos os lados. Suas pupilas se moveram rapidamente, e nas sombras escuras das árvores ao seu redor, uma luz elétrica tremeluziu. Ela realmente não me dá um minuto de descanso. Smoot impulsionou-se com as pernas e avançou, continuando a serpentear rapidamente pela floresta, usando obstáculos para se esquivar e bloquear ataques. Sua espada longa raspando continuamente a grama e as árvores para extrair umidade e recuperar suas energias.
Seu aqui da observação se espalhou, buscando a posição de Nami, diminuindo continuamente a distância enquanto se esquivava. Uma defesa longa está fadada a ter uma brecha. Smoot sabia em seu íntimo que mesmo que fosse um pouco arriscado, ela precisava encontrar uma oportunidade para se aproximar e ter uma chance de vencer. A figura de Nami movia-se rapidamente pela floresta, seu peito subindo e descendo levemente enquanto ela ofegava. Superficialmente ela tinha vantagem, isso era verdade. Mas só ela sabia que a vitória não estava ao seu alcance. Sua oponente era uma das combatentes mais fortes da Big Mom, com uma recompensa que chegava a 930 milhões, e que havia lutado para sair vitoriosa de inúmeras batalhas. Aqui poderoso, esgrima soberba, força vital e resistência formidáveis. Smoot era muito equilibrada em todas as suas habilidades, poderosa em todos os aspectos. Embora Nami a estivesse subjugando com sua vantagem de velocidade, seu consumo de energia não era necessariamente menor que o de Smoot. Mesmo em termos de velocidade, a explosão de curta distância da outra ainda representava uma grande ameaça para ela. Ela não podia, de forma alguma, ser descuidada antes que o vencedor fosse decidido. Em poucos instantes, a figura de Smoot se aproximou gradualmente. Sua habilidade irrompeu, instantaneamente absorvendo toda a umidade do ar. Smoot deu um passo poderoso, com o braço direito recolhido junto ao corpo e a lâmina da espada apontada para a frente. Kashaku Hisui. Estocada perfurante de suco. Sua velocidade aumentou novamente com o impulso do jato de líquido vindo de trás. Sua figura deixou um rastro no espaço enquanto avançava em linha reta. Nami fez um movimento decisivo e continuou a executar sua tática anterior. Seu corpo se elementalizou e ela estava prestes a recuar quando foi repentinamente surpreendida pelo movimento da outra. O olhar de Smoot estava fixo em Nami. Ela espremeu a umidade do próprio corpo e a concentrou na lâmina de sua espada. Antes mesmo de chegar perto, a uma dúzia de metros de distância, ela brandiu sua espada longa com ferocidade. Kashaku Rasenjiri. Vortex Squeeze. Tornado Slash. Zing, um tornado de suco giratório em alta velocidade, combinado com a energia afiada de uma espada e rompeu instantaneamente. Sob o forte aviso de seu aqui da observação, o corpo de relâmpago de Nami se separou rapidamente em duas seções na altura da cintura. Bang, bang, bang. A onda espiralada da espada atravessou o corpo de Nami, abrindo um corte preciso em todas as árvores em linha reta atrás dela. Os dois raios voaram para trás, fundiram-se em um só e reformaram-se na figura de Nami. Ela olhou para a cena abaixo, com o coração ainda acelerado. Seu corpo foi quase completamente perfurado. Serpente do trovão. Sem hesitar, Nami cerrou os dentes, ergueu o braço esquerdo e lançou uma rajada de faíscas elétricas em um contra-ataque. Um violento raio transformou-se numa grande serpente e mordeu com ferocidade. Mas desta vez, os olhos de Smoot estavam determinados. Ela avançou sem nenhum medo. A ponta de sua espada condensou uma bala de suco sob alta pressão. O aqui da observação de Smoot estava no auge. Ela encarou a feroz serpente relâmpago que estava quase em seu rosto e brandiu sua espada rapidamente, desferindo um golpe. Kashaku Yakahiran. Squeeze Slash. Impulso de lança de maracujá. Estalo. O relâmpago envolveu o corpo de Smoot. Mesmo com a resistência de seu aqui do armamento, ela não conseguiu evitar uma expressão de dor. Ao mesmo tempo, uma densa saraivada de projéteis de suco de alta pressão foi disparada rapidamente, bloqueando completamente todas as rotas de fuga de Nami. Contanto que conseguisse acertar um golpe e causar ao menos um momento de hesitação nos movimentos de Nami, Smoot daria tudo de si para desferir um único golpe e derrubá-la. Justo neste momento crítico, Nami apertou seu clima-ataque e com um clarão de luz elétrica desapareceu do local. No entanto, no instante seguinte, o que Smoot jamais esperava era que Nami não tivesse optado por forçar sua passagem através do bloqueio de ataque, mas em vez de recuar, tivesse avançado e aparecido instantaneamente em sua frente. Ela está bem perto. Ela que vinha travando uma guerra de desgaste cautelosa há tanto tempo, finalmente tomou a iniciativa de se aproximar naquele momento. Em contraste com a incredulidade de Smoot, o olhar de Nami era de uma calma impassibilidade. O clima-tact em sua mão brilhou com uma luz elétrica, iluminando seu rosto delicado e revelando um leve toque de frieza. Lança térmica trovejante. Nami agarrou o clima-tac envolto em raios com as duas mãos e o golpeou com toda a sua força contra o corpo de Smoot. O clima-tac, aquecido a uma temperatura extremamente alta, agora continha uma potência capaz até mesmo de cortar aço com facilidade. Mas Smoot era, afinal, uma força da natureza que havia lutado para sair de inúmeras batalhas. Quase como uma reação subconsciente, ela contorceu o corpo e desferiu um chute giratório explosivo na cintura de Nami. Silêncio! Um jato de sangue escarlate voou. Um corte profundo e chocante apareceu no corpo delicado de Smoot. Os violentos raios conduzidos pelo clima-tact irromperam, envolvendo-a instantaneamente. Bang! Quase ao mesmo tempo, o poderoso chute giratório de Smoot atingiu a cintura de Nami. Um chute poderoso desferido por um membro da tribo Pernas Longas fez Nami sentir como se tivesse sido atingida por um canhão. Seus órgãos internos tremeram e ela não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue. Os dois se separaram ao se tocarem. Sob o impacto dessa força imensa, Nami foi como uma bala de canhão, caindo direto na floresta. Smoot também espumava pela boca. A dor lancinante fazia-a sentir como se sua alma estivesse deixando seu corpo, e ela estava à beira de perder a consciência.
Ela só conseguia deixar seu corpo descontrolado cair do céu. Bang! Smoot caiu com força no chão, levantando uma rajada de vento e poeira. Seu corpo ainda faiscava com eletricidade. Não muito longe dali, Nami caída, sentia como se seus órgãos internos tivessem sido revirados em uma massa disforme. Uma forte sensação de náusea e tontura a invadia continuamente. Tosse, tosse, tosse. Tossindo mais alguns goles de sangue, Nami se apoiou no chão com as mãos trêmulas, se ergueu com um tronco de árvore e lutou para ficar de pé. Ela reprimiu o desconforto no corpo e olhou para perto. Sua visão embaçada foi clareando gradualmente, e ela viu Smoot também com dificuldade para se levantar. Ela ainda consegue se mexer? Depois de levar um golpe tão forte de frente. Eu realmente odeio vocês, forças vitais monstruosas. Nami pensou com o coração amargurado. Se ela tivesse tomado uma atitude por conta própria, provavelmente já estaria morta. Baque. Nami apoiou o corpo com seu clima tact. Aproveitando-se do fato de a outra ainda não ter se levantado, suas mãos crepitaram com uma luz elétrica que se enrolou ao seu redor. Smoot se levantou cambaleando, com a espada fincada no chão, e sua figura oscilava. Ela ainda tinha muita energia, mas o ferimento terrível em seu corpo fez com que sua testa se enchesse de suor frio. A dormência que se espalhou por todo o seu corpo chegou a deformar seus movimentos. Umidade. Mais umidade. Olhando para Nami, que já se preparava para desferir um ataque, a espada de Smoot, fincada no chão, também começou a expelir umidade. Após alguns segundos de silêncio, um relâmpago deslumbrante brilhou repentinamente na floresta escura. Estalo. Nami empunhava uma lança de energia gigante, com dezenas de metros de comprimento, condensada a partir de raios. O poder aterrador que continha era de tirar o fôlego. Transbordava com raios densos que devastavam continuamente as árvores ao redor e explodiam no chão. Nami estufou o peito e respirou fundo. Cerrou os dentes e com toda a sua força, arremessou. Lança de Indra. Svi. Diante dos olhos quase desesperados de Smoot, a lança de relâmpago atravessou o céu e apareceu instantaneamente à sua frente. Estrondo. Uma energia aterradora explodiu na floresta. Um impacto violento fez até a terra tremer intensamente. Emitia uma luz ofuscante, como se fosse destruir tudo. À medida que a luz foi diminuindo gradualmente, a floresta também foi se aquietando aos poucos. Ao observar novamente o local da explosão, as árvores haviam sido arrancadas e arrasadas. A terra estava devastada. A única coisa que ainda estava de pé era um clima tact, fincado diagonalmente no chão. Smoot, coberta de sangue, jazia imóvel dentro da banheira, com fumaça branca saindo de sua boca e os olhos revirados. Ela claramente havia perdido a consciência. Haha. Nami respirava com dificuldade, seu corpo ainda na postura de quem acabará de arremessar a lança. Só quando teve certeza de que a outra não conseguia mais ficar de pé. Sopro. Nami soltou um longo suspiro de alívio e com as pernas fraquejando desabou. Encostou a cabeça no tronco de uma árvore, os olhos cheios de cansaço, e um sorriso seco surgiu em seu rosto. Finalmente, eu venci. Bem longe, a vários quilômetros de distância, também em uma floresta. O som de tiros de canhão e a fumaça subiam continuamente. Centenas de soldadinhos de biscoito com espadas e escudos travavam uma feroz batalha com duas figuras. O que está acontecendo? O estrondo da enorme explosão à distância assustou Frank, que estava no meio de uma luta. Inconscientemente ele virou a cabeça para olhar. Ei, Usopp, qual é a situação aí? Satsumi Doriboshi, Dokuro Bakuatsu então. Bum! Uma nuvem rosa em forma de crânio se ergueu. A imensa força estilhaçou os vários soldados de biscoito no centro, e o tremor secundário do impacto também lançou vários inimigos próximos para longe. Após repelir os soldados de biscoito que o cercavam, Usopp olhou na direção do olhar de Frank e rapidamente estendeu seu Haki da observação para investigar. Embora seu Haki da observação não tivesse a mesma cobertura de área ampla que o de Nami, para coordenar com sua habilidade de atirador de elite, ele desenvolveu a capacidade de concentrar seu Haki da observação em uma única direção para estender seu alcance. Ele logo percebeu uma presença familiar à distância. Parece ser a Nami. Ela já deveria ter resolvido a situação com a adversária. Usopp gritou rapidamente e se virou para continuar lidando com os inimigos que avançavam sem parar. Então era a Nami. Ela está absurdamente forte agora. Frank sorriu ao ouvir isso, depois se virou e disse: nós também precisamos acelerar o passo, Usopp. Vamos nos apressar e lidar com esse cara que está escondendo a cabeça e mostrando o rabo. Isso é mais fácil dizer do que fazer. O rosto de Usopp demonstrava dificuldade. Ele usou suas duas pistolas, atirando continuamente nos homens biscoito à sua frente e disse: eu quero, mas essas coisas são muito difíceis. Eu não tenho tantas gramas explosivas de crânio. A defesa desses soldados altos e de postura quadrada era absurdamente forte. As balas que ele tinha que poderiam causar danos efetivos eram poucas e raras, e ele quase havia usado toda a sua mais poderosa erva explosiva de crânios. Às vezes, depois que o outro se revestia com Haki do armamento, até mesmo o dano causado pela erva explosiva crânio era limitado. Mais importante ainda, Usopp recuou para se esquivar de um golpe de um soldado de biscoito e praguejou entre dentes cerrados. Aquele desgraçado nem sequer sai para lutar com a gente. Seu Haki da observação conseguia sentir a posição de Cracker, mas o outro sempre usava outros soldados de biscoito como cobertura, aproveitando apenas ocasionalmente uma oportunidade para lançar um ataque.
Os dois estavam agora cobertos de ferimentos de todos os tamanhos. Várias vezes, um deles quase os derrubou com um único golpe. Ainda bem que eram dois, pois podiam se proteger mutuamente. Se fosse uma luta 1 contra 1, provavelmente já teriam sido derrotados. Você está desesperado, narigudo? Cracker, escondido atrás de um soldadinho de biscoito, sorriu. Eu sou um homem biscoito que comeu a Bisubissu no Mi. Posso criar biscoitos indefinidamente para fazer soldados e controlá-los para lutar por mim. Assim mesmo. Bata palmas. Bata palmas. Cracker bateu palmas e conjurou pedaços de biscoito que, sob seu controle, se transformaram em pó e lentamente se juntaram, formando um novo soldado de biscoito. Como tenho muito medo da dor, até odeio tomar injeções. Então peço que lutem por mim. Em outras palavras, meu poder de combate é infinito, Cracker disse orgulhosamente. Depois de reabastecer seu novo soldado, ele pulou em um soldado de biscoito e se misturou a ele. Caramba! Ao ver novos soldados sendo recrutados, Usopp rangeu os dentes de raiva. Isso nunca vai acabar. Um soldado de biscoito de elite sob o controle de Cracker avançou, com a espada longa em mãos, imbuída de Haki e brilhando em um negro intenso, girando em alta velocidade. Enrole o pretzel. Volta, Usopp! Frank gritou e avançou rapidamente, cruzando seus braços grossos e de aço à sua frente para bloquear o ataque de Usopp. Jin! A lâmina giratória de alta velocidade, como uma furadeira de impacto, atingiu os braços de ferro, lançando uma chuva de faíscas. O Haki desse cara é muito forte. Frank cerrou os dentes e resistiu, seus pés raspando no chão enquanto era empurrado para trás continuamente. Bang! Bang! Usopp recuou e saltou para trás, disparando 2 tiros no braço do soldado de biscoito. Frank aproveitou a oportunidade para erguer os braços e desviar a espada do adversário, depois deu um passo à frente e assumiu uma postura de boxeador. Frank Metal Boxe. Bang! O soldado de biscoito não teve tempo de se defender com seu escudo, que estava extremamente duro. Ele foi atingido em cheio no peito pelo soco poderoso de Frank, e o biscoito explodiu em fragmentos. Ei, Usopp, tem algum jeito de você me ajudar a encontrar aquele cara e segurá-lo por um instante? Gritou Frank. Em seguida, ele acionou o mecanismo em seu ombro e lançou 2 foguetes. Seus pés não pararam de se mover. Enquanto recuava, disparou os foguetes contra 2 soldados de biscoito que avançavam em sua direção. Frank Destroyer Cannon. Bum, bum. A luz do fogo, acompanhada de fumaça e pólvora, subiu. A explosão deteve os 2 soldadinhos de biscoito. Não é tão simples quanto você diz. Seria ótimo se eu pudesse simplesmente plantar um campo. Só posso dar o meu melhor, gritou Usopp em resposta. Os soldados do outro eram numerosos demais. Ele tentará armar um campo favorável, como fizera contra Izo antes, mas este foi rapidamente destruído pelo grande número de soldados de biscoito. Ao perceber a presença de Cracker, que se movia constantemente entre os soldados de biscoito, uma hesitação brilhou nos olhos de Usopp. Ele cerrou os dentes e gritou: contanto que eu consiga alcançá-lo por um instante, certo? Você está confiante? Não se preocupe. Um canto da boca de Frank se curvou para cima. Eu garanto que vou esmagá-lo em pedacinhos. Capítulo 315, Noite de Batalha. A densa floresta já lotada, ficou ainda mais densa depois de ser preenchida com soldadinhos de biscoito. Chamas bruxuleantes ardiam nos galhos das árvores, e o cheiro forte e pungente da pólvora impregnava todo o campo de batalha. O Haki do Cracker era muito forte, mas ele não o desperdiçaria armando todas as centenas de soldados de biscoito de uma só vez. Ele só o aplicaria naqueles que estivessem na linha de frente, os que tivessem chance de atacar o inimigo. Ao ver isso, Usopp cerrou os dentes com uma expressão resoluta. Ele não sabia que tipo de golpe infalível Frank tinha, mas como Frank disse estar confiante, ele preferiu acreditar nele. Ele teve que acreditar nele. Seus próprios métodos não conseguiram derrotar Cracker através da forte cobertura dos soldados de biscoito. A única esperança de vitória era confiar em seu parceiro. Tendo tomado a sua decisão, Usopp girou o revólver da mão direita, ejetando o tambor. Com a mão esquerda, pegou 6 balas de semente em sua bolsa e recarregou rapidamente. Eram as últimas 4 ervas explosivas de crânio e 2 balas especialmente fabricadas por ele. Sob a cobertura dos disparos do canhão de Frank, Usopp deu alguns saltos para se distanciar dos soldados de biscoito e, em seguida, rapidamente usou seu Haki da observação para localizar a posição de Cracker. Corrente estelar verde, grama explosiva caveira. Bang, bang, bang. Usopp puxou o gatilho em sequência. 3 preciosas estrelas verdes foram generosamente disparadas, rasgando o ar e o bloqueando pela esquerda, direita e retaguarda. Assim que os tiros cessaram, Usopp apertou firmemente sua arma e, reunindo toda a sua coragem, avançou direto para o exército de biscoitos. 3. Suas balas se comparam às minhas forças? Ou você está se preparando para uma luta desesperada e total? Cracker, que estava correndo, percebeu e parou imediatamente, saltando para o único espaço vazio no centro. O poder explosivo daquela munição era imenso. Ele jamais a enfrentaria de frente se pudesse se esquivar. Cracker teve que admitir, a habilidade de tiro daquele idiota narigudo era verdadeiramente assustadora. Mesmo com seu Haki da observação, foi muito difícil desviar da chuva de balas. Ele basicamente só podia contar com os soldados de biscoito para se proteger. Infelizmente desta vez, o rosto de Cracker era de puro súplica. Errar um alvo? Você perdeu a capacidade de atirar direito, narigudo? Bum, bum, bum.
3 nuvens rosadas em forma de caveira, resultantes de uma explosão, surgiram repentinamente. O impacto explosivo e aterrador destruiu cerca de uma dúzia de soldadinhos de biscoito que estavam por perto, lançando-os para longe e dispersando a multidão instantaneamente. No entanto, Cracker não se deixou abalar. Ainda havia muitos soldados no campo de batalha. Mesmo que todos tivessem desaparecido, ele poderia criar mais a qualquer momento com um estalar de dedos. A outra parte, por outro lado. Um atirador de elite avançando de frente? Idiota! Você perdeu a cabeça? A expressão de Cracker era zombeteira. O soldado de biscoito em que ele estava escondido abriu os braços e os balançou em direção ao centro. O grande número de soldados de biscoito à frente avançou, erguendo suas espadas para cercar o Zop. Matem-no! Me dá cobertura por um instante, Frank! O Zop gritou sem olhar para trás e, com um salto alto, pulou diretamente no meio do grupo de inimigos. Essa atitude heroica não combina com você, Zop. Frank sorriu. Ele juntou as palmas das mãos, uma sobre a outra, com os polegares e indicadores formando um círculo. O pequeno cano que saía de sua palma se conectou, transformando-se em um cano de canhão, e repentinamente se expandiu. Deixe isso com a supermotivada eu. Cudivete. Um jato de ar concentrado e violento irrompeu, penetrando diretamente no grupo de soldados de biscoito por baixo dos pés de Usopp e explodindo. Bum! Num instante, uma tempestade caótica de vento irrompeu e o grupo de soldados de biscoito perto de Usopp foi varrido do mapa. Muito bem, Frank. No ar, Usopp ergueu o cano da arma e mirou em Cracker, disparando a última grama explosiva. Bang! Estrela verde, caveira explosiva na grama. Bloqueie! Cracker rapidamente controlou os soldados de biscoito à sua frente para formar uma barreira humana. Bum! A nuvem de explosão em forma de crânio se espalhou. Ao mesmo tempo, os poucos soldados de biscoito usados como escudos também foram despedaçados, e fragmentos de biscoito foram espalhados por toda parte com o impacto. Com a explosão combinada de Usopp e Frank, embora ainda houvesse muitos soldados de biscoito por perto, bem em frente ao Cracker, um caminho amplo e desimpedido havia sido aberto com uma explosão. Bang! Bang! Usopp aproveitou a oportunidade para levantar o cano da arma e disparar as 2 últimas balas especiais infalíveis de seu revólver da mão direita. Agora Frank. Roger. Frank respondeu, erguendo os braços à frente do peito. Ele não sabia que tipo de balas Usopp havia disparado, mas acreditar já era o suficiente. Seu desgraçado. As 2 balas chegaram num piscar de olhos. Cracker praguejou mentalmente, mas só conseguiu erguer seu escudo robusto, levando seu aqui do armamento ao limite e o envolvendo com ele. Biscoito duro. O biscoito duro, feito de biscoitos comuns comprimidos e possuindo uma dureza superior, combinado com seu aqui do armamento, mal conseguiu bloquear essa explosão absurdamente poderosa. Não era que ele não aguentasse, ele simplesmente tinha medo da dor. No entanto, no exato momento em que cerrou os dentes e se preparou para receber o golpe, e então usar o impacto explosivo para escapar e se misturar novamente aos soldados de biscoito, as 2 balas que estavam grudadas em sua frente explodiram, fazendo suas pupilas se contraírem em choque. Não era que o poder fosse excessivo. Muito pelo contrário. Não havia energia nenhuma. Satsu. Grande explosão de adesivo de alta qualidade. 2 bolas de líquido branco e viscoso estouraram imediatamente, encharcando o soldadinho de biscoito e expandindo-se violentamente, grudando firmemente no chão e em uma árvore próxima. Não consigo me mexer? Cracker se debateu em pânico, mas a cola expandida e endurecida o envolveu tão firmemente que ele não tinha espaço para exercer força. E, não está um pouco apertado demais? As veias saltaram na testa de Cracker. Torrões de terra surgiram. As árvores imponentes ao seu redor foram quase arrancadas pela raiz. Ele simplesmente não conseguiu se libertar desse adesivo. É inútil. Este é um adesivo que eu mesmo criei. Mesmo que um dinossauro pisasse nele, seria impossível se soltar. Usopp sorriu, estufou o peito, com um tom extremamente orgulhoso. Garoto, você realmente tem talento. Frank não conseguiu conter os elogios. Um brilho dourado se concentrou em suas palmas em concha. Deixe o resto comigo. Será que isso é tipo laser? Ao ver a luz intermitente se acumulando nas mãos de Frank, os olhos de Cracker demonstraram pânico, e os alarmes em seu coração dispararam. Ele conseguia sentir a energia aterradora contida ali sem nem mesmo usar aqui da observação. Com certeza, aquilo poderia perfurar seu corpo com facilidade. Frank radical. Feixe. Uma luz dourada emanou do corpo de Frank. Com um rugido explosivo, o laser totalmente carregado foi disparado repentinamente. Svi. Sob o céu noturno, um deslumbrante laser dourado cruzou o horizonte, indo direto para o soldado de biscoito, amarrado e tomado pelo terror. Logo abaixo desse golpe decisivo e vitorioso, uma sombra escura escapou rapidamente de dentro do soldado de biscoito. Bum! O laser atravessou o soldado de biscoito e explodiu na parte traseira. Uma cúpula vermelha semicircular se estendia pela terra, emitindo uma luz deslumbrante. Um impacto poderoso gerou um fluxo de ar caótico e explodiu para fora. Contudo, não havia qualquer vestígio de alegria pela vitória nos rostos dos dois. Usopp à frente, tinha as pupilas contraídas como a ponta de uma agulha, demonstrando terror. Uma figura já havia surgido, seus cabelos roxos presos em 3 mechas, as pontas ainda soltando faíscas. Cracker zombou, seus olhos não escondendo a raiva, mas também um toque de arrogância e orgulho. Você não achou que eu ia me esconder só na minha armadura, achou? Atire de novo, Frank.
Usopp quase rugiu. Rapidamente, ele agarrou o cabo de uma espada que estava em seu cinto. Um cabo sem lâmina, completamente vazio. Ao ouvir sua voz, Frank interrompeu seu impulso de correr para proteger Usopp. Ele cerrou os dentes, juntou os braços e reuniu o laser novamente. Eu confio em você, Usopp. Não morra. Claro. A resposta de Usopp foi decisiva, mas, na realidade, ele não tinha certeza de nada e estava morrendo de medo. Ele segurou o cabo da espada com as duas mãos e a manteve ao lado do corpo, assumindo a postura de um rebatedor de beisebol para enfrentar o Cracker que avançava. Ele também estava usando esse dispositivo pela primeira vez em uma batalha real. Seus movimentos eram bruscos. Nada nele indicava que ele soubesse usar uma espada. Ele não se comparava à aura opressiva que Zoro exalava quando empunhava suas espadas. Um atirador de elite segurando uma arma sem lâmina? Os olhos de Cracker exibiam um sorriso desdenhoso. Sua espada de 2 gumes estava envolta em círculos de fluxo de ar, a lâmina zumbindo e vibrando. Vá para o inferno, narigudo. Acene com o pretzel. Deixe-me mostrar o poder do único estoldial restante de Scipieia, seu desgraçado. Chiar. Um feixe de luz azul irrompeu do cabo na mão de Usopp, transformando-se em um sabre de luz com quase 10 metros de comprimento que varreu o ar horizontalmente. Mostrador de laser Isatsu, espada flamejante. No instante em que o sabre de luz apareceu, a expressão de Cracker mudou. Selic. A espada de 2 gumes de Cracker perfurou o abdômen de Usopp, fazendo jorrar sangue. Puvá! Um impacto poderoso se seguiu logo em seguida e os olhos de Usopp reviraram. Mais uma vez ele explodiu com sangue pela boca, e todo o seu corpo foi arremessado para longe. Mas ao mesmo tempo, a espada de energia gigante também passou por cima do corpo de Cracker, e as árvores gigantes em seu caminho foram cortadas horizontalmente. Um corte profundo e sangrento fez o sangue jorrar. Mesmo com a proteção do Haki do armamento, o peito de Cracker ainda foi facilmente rasgado, causando um ferimento chocante. Uvaa! Bang! Cracker caiu no chão e soltou um grito de dor. A dor intensa fez com que seus olhos parecessem que iam se partir, de tão vermelhos que estavam. Maldito narigudo. Frank. Raio radical. O olhar de Frank endureceu. O terrível laser que ele havia reunido foi disparado mais uma vez contra o Cracker que se debatia no chão. Svi. Um clarão dourado rasgou o espaço e sem nenhuma surpresa atravessou o corpo de Cracker. Bum. A explosão engolfou Cracker instantaneamente, e o tremor secundário impactou violentamente tudo ao redor. Usopp. Frank rapidamente chegou à base de uma árvore. Usopp jazia no chão, coberto de sangue, com as pupilas dilatadas e até o nariz deformado. Você está bem? Deixe-me dar uma olhada. Frank ajudou Usopp a se levantar e rapidamente verificou seus ferimentos. Frank. A garganta de Usopp estava rouca. Ele levantou a mão e lutou para falar. Sei como ele está? Ele? Os olhos de Frank se voltaram para a distância. Ele olhou fixamente para Cracker inconsciente estendido no chão. Ah, o inimigo caiu. Isso é, ótimo. Eu derrotei. 866. Antes que pudesse terminar, a mão de Usopp ficou mole e sua cabeça pendeu para trás. Ele desmaiou com um toque de excitação. Sim. Você derrotou o inimigo Berry de 860 milhões. Sinceramente, você ainda se importa com essas coisas numa hora dessas? Primeiro vou te levar ao chopper para receber tratamento. Frank riu apesar de si mesmo. Ele gentilmente colocou Usopp nas costas e saiu da floresta, dentro do castelo principal da ilha Whole Cake. Nessa altura, mais de metade do castelo tinha sido reduzida a ruínas na feroz batalha. Entulho, chamas violentas. Sob o luar prateado, o cenário parecia um tanto trágico e desolador. Os 3 lados estavam de pé, frente a frente, separados por dezenas de metros, com o peito subindo e descendo levemente. Tum. Luffy em sua Gear 4 já começava a ofegar pesadamente com uma expressão séria e o corpo saltando para cima e para baixo. A desvantagem da 4ª marcha era bastante fatal. Embora tenha dado a Luffy um grande impulso geral, o consumo foi extremamente alto. Depois de lutar por um tempo, ele teve que sair do Gear 4 para se recuperar. Reiner não estava em situação muito melhor. Mesmo como um usuário Zoned esperto, forçando tantos mortos-vivos a lutar do lado de fora, seu consumo excedia em muito a taxa de recuperação de sua energia. Do outro lado, Big Mom empunhava sua espada longa, com uma nuvem de tempestade e uma bola de fogo pairando ao seu lado. Revestimento do Conquistador? Um pouco interessante. Big Mom olhou para os dois com grande interesse. A essa altura, seu desprezo por Reiner e Luffy havia desaparecido completamente. Ou melhor, desde o momento em que invocou Zeus e Prometeu, ela já os considerava oponentes dignos de que ela usasse toda a sua força. Mamamama, ao contrário dos pirralhos novatos que vi no passado, que ficam arrogantes depois de adquirirem um pouco de habilidade, isso eu não esperava. Na batalha feroz e contínua, a loucura no rosto de Big Mom havia se dissipado. Embora sua raiva ainda não tivesse diminuído, seu semblante havia se acalmado. Ela disse com um sorriso sinistro. Digo-te, também queres tornar-te rei chapéu de palha? Isso mesmo. Eu vou me tornar o rei dos piratas. O tom de voz de Luffy era de plena certeza. O rei pirata? Mamahara. O sorriso no rosto da Big Mom se alargou ainda mais, e havia até um toque de escárnio em seus olhos. Igualzinho aquele cara, Roger. Só com você, seu magrelo? E daí? Não posso? Sua gorda.
Luffy respondeu em voz alta, como se estivesse competindo. Ao ouvir essas palavras, o rosto volúvel de Big Mom mudou e escureceu novamente. Como você me chamou? Big Mom ergueu sua espada enorme e estava prestes a se enfurecer. Neste exato momento, uma voz leve e um tanto desinibida ecoou no céu sobre toda a ilha Whole Cake. Yo, boa noite a todos. Quem está falando? Big Mom virou a cabeça com desagrado, olhando para a origem da voz com uma expressão confusa. O local do casamento? Aconteceu na plataforma cerimonial ao ar livre de um edifício em forma de bolo. Várias transmissões que haviam sido instaladas ali começaram a emitir som. Nesta hora da meia-noite, sejam todos bem-vindos ao meu programa de transmissão da alma. Pare de enrolar, Brook. Depressa, comece a cantar. Minhas desculpas. Me empolguei um pouco. Que barulho é esse? Um canto da boca de Reiner se contraiu. Ele naturalmente reconheceu que eram as vozes de Brook e Chopper. Cantar no meio da noite? O que eles estão tentando fazer? Pode nos dar uma música de fundo? Na sala de áudio da transmissão, Brook preparou seu violão. E neste exato momento, logo abaixo da transmissão do local do casamento. Que diabos? Sanji, Pudding e os membros da família Vinsmoke interromperam sua feroz batalha. Eles estavam em lados opostos, com a transmissão ao vivo no centro, todos com expressões de perplexidade. Tum, tum tum, TSK, TSK, TSK. Sob o olhar atento de todos, um som rítmico de batidas fortes e um som de guitarra no estilo heavy metal emanavam da transmissão. As palavras de Brook continuaram a ecoar no céu noturno. Noite de festa. Sinta-se ao meu ritmo. Que a fumaça da pólvora e o fogo dos canhões nos acompanhem. Mostrem seus passos de dança nesta noite apaixonante. Por mim, o Rei da Alma, apresento a todos vocês uma canção. Requiem, Noite de Batalha. Bebê. Capítulo 316, Big Mom, torne-se meu genro Reiner. Uma música rock rouca porém apaixonada, misturada a um ritmo áspero de heavy metal, irrompeu sob o céu noturno silencioso. Só por esta noite, o baixo rói o tornozelo das chamas. Dum, dum, dum. Magma? Não. Grito. É o monólogo blues da quarta costela. Baby. Trovão? Soluço. Não tão alto quanto os decibéis de um afro com estática assim. Enfie sua alma nos meus alto-falantes cranianos, confira. Confira. Aumente o volume ao máximo. Os decibéis de um afro cheio de estática. Vamos festejar juntos nesta noite de batalha. O ritmo metálico do rock perfurava os tímpanos. O grito de guerra da alma agitava o coração. Através da transmissão, o ritmo ecoou pelo céu. Quase dava para ver as luzes coloridas piscando na sala de transmissão. No palco brilhante, um esqueleto batia os pés no ritmo da música balançando a cabeça, enquanto seus dedos ossudos dedilhavam as cordas do violão em alta velocidade e com entusiasmo. Rei da Alma? Ao ouvir a apresentação apaixonada transmitida pela rádio, Big Mom virou a cabeça para Luffy com um olhar de desprezo. O que ele está fazendo? É um requiem para você que está prestes a morrer? Mamahara. E neste momento, a nuvem de tempestades Zeus, o Sol Prometeu e Napoleão ao lado de mamãe de repente começaram a suar frio. Os três amigos foram gradualmente demonstrando expressões de dor. Dor, muita dor. Me ajude, mamãe. Dor? Big Mom agarrou Zeus e olhou para ele, surpresa. Ele não está ferido. Por que doeria? Então é assim que é. Ao ver isso, um canto da boca de Reiner se curvou levemente. Ele também havia percebido a intenção de Brook. Embora soubesse que o poder da alma de Brook podia suprimir os Omis, ele não esperava que funcionasse dessa maneira. Reiner virou a cabeça e olhou para o horizonte. Nesse caso, ao mesmo tempo, ao sul do castelo de Whole Cake, na costa onde uma batalha espetacular estava acontecendo. Quando o som da música rock ecoou e se espalhou pelo campo de batalha sob o céu noturno, os Omis, no calor da batalha, tremeram. Clang, clang, clang. Inúmeras espadas, sabres e alabardas caíram ao chão, o clangor se entrelaçando em um acompanhamento nítido, ecoando o rap rouco de Brook. Todos os caras levaram as mãos à cabeça e se ajoelharam no chão, em agonia. O Vaalho. O que está acontecendo? Dói demais. Vou morrer. Minha cabeça vai explodir. Dependendo do corpo original e da alma que possuíam, a força dos soldados Omi também variava. Mas, sem exceção, além daqueles poucos em que Big Mom havia pessoalmente infundido sua alma, todos os outros Omis foram completamente suprimidos por esse poder infundido com alma. O que aconteceu? Por que todos os manos morreram? Uma mulher esbelta, empunhando a famosa espada Shirao e usando um chapéu de aba extremamente larga, correu para o lado de um soldado de xadrez caído para verificar a situação. A expressão da senhora demônio Amande era grave. Até mesmo um Omi do nível de bispo caiu. É o som, Lady Amande. O soldado de xadrez suportou a dor, cerrou os dentes e ergueu a mão para apontar para a torre. Tem algo de errado com essa música. Dói demais. Parece que minha alma está sendo sugada. A música. Amande franziu a testa enquanto seguia o olhar dele. A transmissão? Rápido. Avise alguém para ir à sala de controle central. Amande reagiu e imediatamente gritou com seus subordinados. Isso foi incrível, Brook. Numa sala com paredes cobertas de telas de vigilância. Chopper estava deitado no parapeito da janela, observando a paisagem na costa, sem conseguir conter a sua empolgação. É realmente eficaz. Todos os capangas da Big Mom perderam a capacidade de lutar.
Ara, não esperava que você fizesse uma jogada dessas. Muito bem. Robin deu um leve sorriso, com um toque de carinho nos olhos enquanto olhava para Brooke, como se estivesse olhando para um animal de estimação adorável. E o poder da música pode penetrar a alma, Robin Chan. Brooke deu uma risadinha enquanto tocava sua guitarra elétrica. Uma caveira gigante se condensou atrás dele, também com um cabelo afro, e seu poder espiritual irrompeu. Mas o outro lado certamente reagirá. Nossa situação não é exatamente segura. Um leve traço de preocupação surgiu no rosto de Robin. Este lugar provavelmente se tornará alvo do inimigo em breve. E então, o que fazemos? O rosto de Chopper ficou verde. Ele saltou do parapeito da janela em pânico e correu para a porta para espiar lá fora. Ele conseguia ouvir vagamente passos apressados vindos do andar de baixo e uma comoção no corredor ao longe. O inimigo está na sala de controle. Rápido! Avise a Lady Brulé para nos apoiar aqui. Isso foi muito rápido. Como eles conseguiram entrar? Chopper ficou tão assustado que seu rosto empalideceu. Será que conseguiremos repelir tantos inimigos? É difícil dizer. Só podemos dar tudo de nós. Robin aproximou-se lentamente da porta. Mesmo que seja só para adiar um pouco. Todos estão lutando muito. No mínimo não podemos ser um fardo. E abaixo do castelo, na longa escadaria em espiral, um grande número de soldados subia em massa. Duas figuras se escondiam atrás de uma parede, observando secretamente. De onde vieram tantos inimigos? Parece que Brooke, Chopper e os outros estão lá em cima. Frank carregava o Zop nas costas, ambos com expressões sérias. O som da transmissão ecoou por toda a ilha Whole Cake. Eles reconheceram as vozes de Brooke e Chopper e correram imediatamente para lá, mas nunca esperaram que tantos inimigos aparecessem do nada no castelo. Temos que ir lá e apoiá-los rapidamente. Vamos lá, Usopp. Assim que sua voz falhou, Frank abriu o braço esquerdo, que continha sua arma, e avançou em linha reta. Ei, espere um minuto, Puvar. Usopp cuspiu um bocado de sangue e deu um tapa na cabeça de Frank, mostrando os dentes em um rugido furioso. Seja gentil, seu desgraçado. Sou um homem ferido. Parem de reclamar. Armas à esquerda. Hati-atak-tat. Os dedos de Frank revelaram canos de armas completamente negros e cuspiram fogo. Usopp também ergueu suas pistolas gêmeas e as apoiou nos ombros de Frank. Corrente Setsu. Kamakeri Ryuzeigun. Bum, bum. Nas profundezas do castelo, os poucos que acabavam de terminar suas batalhas haviam agora iniciado uma batalha defensiva conjunta. As ruínas estavam cobertas por chamas violentas, e o ar estava repleto de poeira. Rei da alma. Big Mom rangeu os dentes. Ela também havia pressentido claramente a situação na costa, e a raiva em seu coração era irreprimível. Você acha que pode me subjugar apenas com isso? Acalme-se, prometeu. Uma tênue luz roxa emanou do corpo de Big Mom quando ela ativou sua habilidade. Sob a forte supressão da alma, os três Omis finalmente se acalmaram. Não há necessidade de te reprimir, sua velha bruxa fedorenta. Reiner disse com indiferença. Uma fenda no vazio se abriu ao seu lado, e um machado de batalha gigante e feroz foi empunhado por ele. Isso basta. Os lábios de Reiner se curvaram num sorriso irônico. A superfície de seu corpo gradualmente tornou-se cinza, e uma aura de decomposição emanou dele. Agora vamos ao evento principal. Uma nuvem verde de chama surgiu do nada, atravessando seus ombros e se enrolando atrás dele. Padrões escarlates apareceram em seu rosto, e um par de chifres vermelhos emergiu lentamente. Um usuário desperto? Mamamama, ponto. Ao ver a nuvem de chamas atrás de Reiner, Big Mom ficou ainda mais interessada nele. Interessante. E com essa personalidade berserker, aquele cara Kaido provavelmente gostaria muito de você. Ei, cobra negra Reiner. Por que você não larga esse macaco magrelo e se junta a mim? Big Mom deu um sorriso sinistro, tentando. Que tal se eu deixasse você escolher qualquer uma das minhas filhas para casar? Smooth? Ou até mesmo mais popular, Flampé? Seus filhos são verdadeiramente puros para você, meras ferramentas sem qualquer emoção. Reiner zombou com desprezo. Acho que você enlouqueceu de tantos filhos, sua velha fedorenta. Depois de hoje à noite não se sabe ao certo quem vai mandar na Totoland. Reiner cobra negra, você realmente tem coragem. O sorriso da Big Mom gradualmente se tornou sinistro. O fogo Prometeu transformou-se numa juba selvagem de cabelos vermelho-alaranjados atrás dela. Sua aura crescente indicava que ela havia entrado completamente em um estado explosivo. O ritmo empolgante continuava, como se estivesse prestes a levantar o pano para uma batalha épica que estava prestes a eclodir. Yos! Estou empolgado. Luffy sorriu, seu corpo cheio de energia, seus olhos repletos de um espírito de luta crescente. Uma nuvem de vapor branco irrompeu, enrolando-se em torno de seu corpo e engolfando sua figura. A névoa branca se dissipou, revelando a figura de Luffy, seu haki do armamento espesso cobrindo seus 4 membros, e uma cabeleira selvagem eriçada. Forma de homem-cobra. Seja Reiner, Luffy ou Big Mom, naquele instante, os três liberaram simultaneamente seu poder máximo. Jet Culverin. Svi. Luffy inclinou-se ligeiramente para trás, seu braço enrolado cheio de poder, e de repente disparou. Big Mom tinha acabado de se preparar para o ataque quando sua expressão repentinamente se tornou estranha. O punho que fora disparado em linha reta mudou repentinamente de direção no meio do caminho, fazendo uma curva bizarra em ângulo reto e ricocheteando continuamente no espaço. As pupilas da Big Mom giraram rapidamente, fixando o olhar nela.
O punho de Luffy se tornava cada vez mais veloz à medida que acelerava continuamente. Nem mesmo ela, com seu corpo de ferro, ousava ser descuidada. O fogo intenso que vinha de trás percorria seus ombros e braços, cobrindo Napoleão. A lâmina da espada desenvolveu presas ferozes e inchou, formando um círculo que aumentava de tamanho. E Cocô. Big Mom tomou a iniciativa de atacar, girando a lâmina de fogo em círculos. Clang! Um relâmpago negro irrompeu quando o punho e a lâmina colidiram violentamente. Sovosh! Enquanto os dois estavam em um impasse, uma sombra escura passou rapidamente. Reiner impulsionou-se do chão e com um único passo voou para fora, arrastando seu machado de batalha. Big Mom agarrou a nuvem de tempestade e imediatamente ergueu a mão. Estalo. Com o apoio de Big Mom, Zeus cerrou os dentes e levou sua habilidade ao limite. Indra. Zeus lançou horizontalmente uma coluna de relâmpagos com vários metros de espessura, que se transformou em um brutal dragão do trovão e mordeu ferozmente. Sentindo a energia violenta contida nele, Reiner não teve dúvidas de que seu poder era suficiente para atravessar uma ilha. O anel Ouroboros pairava diante de sua palma, girando lentamente. Dentro do anel, relâmpagos também se acumulavam, irrompendo para enfrentar o dragão do trovão. Bum! Uma gigantesca nuvem em forma de cogumelo, acompanhada pela luz de uma fogueira, subiu aos céus. O choque de energias explodiu violentamente, fazendo toda a ilha tremer. A figura de Reiner surgiu em meio à fumaça e à pólvora, permanecendo próxima a Big Mom. Seus olhos eram ferozes. Ele arrastou seu machado de batalha com ambas as mãos e o brandiu em um arco assobiado, cortando diagonalmente para cima. Big Mom ergueu o braço e sua espada desviou o soco de Luffy. Aproveitando o impulso, ela golpeou o machado de batalha. Bang! Um relâmpago vermelho escuro faiscou. A espada e o machado, antes mesmo de se tocarem, já tremiam e vibravam. Um impacto violento se espalhou. A terra então começou a desabar, e rachaduras se espalharam a partir dos dois pontos centrais. Essa força exagerada? Reiner e Big Mom cerraram os dentes em um impasse, ambos chocados com o poder que o outro havia liberado. Não era o poder conferido pelo Aqui, mas sim força pura e imensa. Clang! Após desviarem as armas, ambos deram alguns passos para trás. Big Mom foi a primeira a desferir um golpe com a enorme lâmina alongada que tinha em mãos, e as chamas espiraladas se expandiram repentinamente. Haha Nuien! A lâmina flamejante da mãe. Reiner também ativou sua habilidade. Uma esfera de energia branca envolveu seu machado gigante e com um golpe forte, simples e direto, ele a esmagou para cima. Bang! A atmosfera se rompeu. As chamas da explosão foram completamente bloqueadas. Será possível? Os olhos da Big Mom finalmente demonstraram choque. No instante seguinte, o espaço distorcido se estilhaçou como um espelho. Bum! O impacto do tremor explosivo foi devastador, destruindo tudo à frente de Reiner. A força do tremor atravessou seu corpo de ferro e devastou seus órgãos internos, como se fosse quebrar todos os seus ossos. Bang! O corpo robusto da Big Mom foi violentamente arremessado para longe. Como uma bala de canhão disparada de seu cano, ela caiu direto no chão, abrindo uma cratera profunda. Mamãe! Você está bem, mamãe? Os caras gritaram com expressões nervosas. Tosse, tosse, tosse. Big Mom tossiu alguns goles de sangue. Seus olhos estavam arregalados de descrença enquanto olhava para o sangue em suas mãos. Ela realmente se machucou? Desde que a mamãe subiu à superfície do mar, quantos anos se passaram desde que isso aconteceu? A fruta do tremor. Assim, sua habilidade. Apoiando-se em uma das mãos, Big Mom saltou do fosso profundo. Ela também se lembrou de algumas informações sobre Reiner. Como companheiras que estiveram no mesmo navio, Lilin conhecia muito bem o poder de Barba Branca. Nunca pensei que veria o poder daquele cara novamente dessa forma. Não me admira que você tenha a coragem de me desafiar. Big Mom deu um sorriso sinistro e cerrou os punhos, as veias no dorso de suas mãos saltando. Mas nem qualquer um pode ser chamado de Barba Branca. Big Mom segurou Napoleão com as duas mãos. Zeus voou e se prendeu à ponta da lâmina em resposta. Prometeu se enrolou na seção em frente ao cabo. Um trovão violento ecoou e chamas irromperam. Um anel de energia se formou no corpo da espada. Narukami Ken. Espada de luz ressonante. Com um rugido explosivo, Big Mom brandiu sua espada à distância. A combinação de relâmpago, fogo e técnica de espada, uma luz de energia comprimida, rasgou a terra e avançou em direção a Reiner. Reiner encarou Big Mom e fez um meio agachamento, com os músculos das pernas explodindo em força. Bang! O chão foi pisoteado com força, deixando um rastro. Sua figura surgiu instantaneamente. O vento jogou os cabelos dourados de Reiner para trás. Uma onda de calor escaldante o atingiu, e a luz da espada de energia roçou seu corpo ao passar. Big Mom mirou nele e brandiu a lâmina. O raio de energia azul celeste dançou descontroladamente como um longo chicote, transformando tudo em terra arrasada em seu caminho. Em poucos instantes, Reiner estava quase em cima dela. Pouco antes de ser atingido pelo raio de energia, ele girou o machado de batalha em círculo e o arremessou como um bumerangue. O machado de batalha giratório emitiu um som de assobio enquanto voava em linha reta. O espaço por onde passou formou um rasgo, e dividiu o feixe de energia em dois como quem corta tofu. Clang! Big Mom golpeou com sua espada longa, desviando o machado gigante. Seu próprio corpo enorme também cambaleou para trás alguns passos. Uma figura já estava grudada em seu rosto. Reiner inclinou-se ligeiramente para trás. Ele esboçou um sorriso de escárnio, o braço envolto em Aqui, os músculos e veias saltando.
Punho aniquilador, perfuração marcial. Bang! Diante dos olhos repentinamente aterrorizados de Big Mom, o punho escuro e brilhante perfurou violentamente seu rosto, e o impacto foi explosivo. O rosto da Big Mom foi empurrado diretamente para um lado pela força imensa. Um dente enorme voou para fora com um jato de sangue. A técnica de destruição interna, que utilizava aqui do armamento, penetrou sua resistente defesa e devastou seu corpo por dentro. Usando sua assustadora força física, a enfurecida Big Mom impediu que seu corpo caísse. Não seja tão arrogante, seu pirralho. Seus cabelos despenteados em seu rosto sombrio lhe davam uma aparência feroz. Big Mom ergueu o punho cerrado e golpeou com brutalidade. Bang! Reiner cerrou os dentes e ergueu os braços para bloquear o golpe. Seus pés se chocaram contra o chão, e a terra rachada se espalhou como uma teia de aranha. Rei Cobra de borracha. Os punhos que vinham tecendo uma rede no espaço, agora haviam acelerado até o seu limite. Em uma velocidade invisível a olho nu, eles atingiram o rosto da Big Mom mais uma vez. Bang! O Haki do Conquistador, que estava enrolado, irrompeu em relâmpagos negros no momento em que o punho fez contato. Desta vez, Big Mom não conseguiu mais conter seu corpo. Como uma bola de borracha gigante, ela foi arremessada pelos ares, arrastando-se pelo chão e abrindo uma vala com centenas de metros de comprimento. Capítulo 317. Se você deixar a bola cair, não vou ser nada educado com essa cabeça. Bang! Aquela trincheira estendia-se até a base da muralha da cidade. Big Mom atravessou a muralha e foi soterrada pelas rochas que desabaram. Poeira e fumaça se espalharam. O céu iluminou-se subitamente. Uma feroz serpente trovejante mordeu com suas presas, atingindo as ruínas e queimando até o ar. Bum! Entulho voou por toda parte. O anel Ouroboros na mão de Reiner girou em alta velocidade, e chamas jorraram, prendendo-se a uma dúzia de vinhas espinhosas e fazendo-as crepitar e estalar. Bang! A pilha de pedras foi violentamente aberta. O cabelo rosa da Big Mom estava encaracolado por causa da eletricidade, e seu corpo inteiro estava chamuscado e enegrecido em vários lugares. No instante em que sua figura foi revelada, um chicote de espinhos em chamas como uma serpente nadando, a atacou. Big Mom ergueu os braços e a Ki da natureza se enrolou em seus pulsos para bloquear o ataque. Sua pele, que era comparável ao aço, tornou-se ainda mais resistente com a adição do Haki do armamento. Tapa, tapa, tapa. O chicote de fogo dançava descontroladamente. Os pés da Big Mom estavam firmemente plantados no chão, e seu corpo pesado foi empurrado para trás pouco a pouco. Nem mesmo a terra resistiu a esse violento castigo. Entulho foi lançado para o alto e nuvens de brasas voaram pelos ares. Mas no corpo da Big Mom só deixou marcas brancas que desapareceram rapidamente. Nem uma gota de sangue foi vista. Mamãe, é só isso que você tem? Dá uma cocegadinha. Big Mom sorriu, com um toque de orgulho na voz, como se já tivesse esquecido o dente grande que acabará de ser arrancado. As inútil. E o inútil Ryokujiu. Reiner praguejou em silêncio. Ele abriu as pernas e agachou-se, jogou seu machado de batalha para o lado e impulsionou-se do chão, avançando em direção ao ataque. Os espinhos flamejantes pararam de chicotear e, em vez disso, se enrolaram nas mãos e nos pés de Big Mom, prendendo-os. Uma aura branca e translúcida envolveu a lâmina do machado. Reiner saltou para frente, e o machado de batalha girou em um círculo completo e derrubou. Assim que estava prestes a se soltar, por menos de um segundo, Big Mom puxou com os braços e os espinhos se romperam. Napoleão. Já vou, mamãe. Big Mom rugiu furiosamente. Ela pegou a espada gigante que havia voado para sua mão, e segurando-a com as duas mãos, brandiu a espada flamejante para cima vinda de baixo. Clang! As lâminas frias se chocaram e faíscas voaram por toda parte. Um impacto poderoso emanou do espaço entre a espada e o machado. Haha Nuien! A lâmina flamejante da mãe. Uma grande quantidade de chamas irrompeu da espada, mas foi como atingir uma parede invisível de ar, sendo completamente bloqueada. A atmosfera se estilhaçou e o poder do tremor irrompeu do machado gigante. Bum! Big Mom cerrou os dentes e resistiu. A muralha da cidade atrás dela se rachou em uma densa teia, e seus órgãos internos tremeram violentamente. Seu corpo naturalmente forte lhe conferia uma defesa incomparável e aterradora. Mas esse poder sísmico feroz parecia ser capaz de penetrar a superfície de seu corpo e representava uma grande ameaça para ela. Aquele desgraçado do Barba Branca. Ele ainda me dá nojo mesmo depois de morto. Clang! As veias saltaram no dorso da mão da Big Mom. Ela fez um movimento brusco e lançou o machado gigante para cima, cambaleando para trás. Zeus! Sim, mamãe. A nuvem de tempestade Zeus, pairando sobre sua cabeça, tinha uma expressão feroz. Em resposta, provocou um raio que a devastou. Ao mesmo tempo, Big Mom bateu o pé esquerdo no chão para se firmar. Ela aproveitou a oportunidade para cerrar o punho e desferir um soco poderoso. Bum! Bum! Reiner ergueu a mão e golpeou com seu machado. O raio se dividiu e o atingiu dos dois lados. No instante em que ele pousou, o punho gigantesco da Big Mom veio assobiando em sua direção. Bang! Reiner ergueu os braços apressadamente em posição de bloqueio. Na pressa, seus braços foram empurrados contra o peito por aquela força terrível. O talento físico natural da Big Mom era definitivamente único, superando em muitos limites de sua raça. A potência explosiva instantânea fez o coração de Reiner disparar. Com a adição do Haki, esse poder se tornou ainda mais exagerado do que o de Oars. Morrer,
O rosto da Big Mom era como de um demônio. Aqui rompeu, impactando diretamente seu corpo. Bang, bang, bang. Reiner foi arremessado para longe, suas costas raspando nas ruínas e ele se chocando contra várias rochas gigantes em sequência. Ele cravou a lâmina do machado no chão, e depois de se equilibrar, apoiou-se com uma das mãos e deu um salto para trás, impulsionando-se para cima. No instante em que se firmou, viu Big Mom segurando sua espada horizontalmente como uma bala de canhão, com uma violenta torrente de relâmpagos se enrolando ao redor da lâmina. Ikoku, Arashi no Yaiba. Espada do Imperador, lâmina da tempestade. Reiner, Luffy gritou apressadamente, seus pés esmagando o chão enquanto ele disparava em alta velocidade. Reiner deu um passo à frente. Antes mesmo que pudesse limpar o sangue do canto da boca, brandiu um machado gigante para trás, e uma esfera de energia vibrante se condensou e se comprimiu. Raios vermelho escuros rugiram. No instante em que Big Mom avançou à sua frente, Reiner rugiu e brandiu um machado de batalha com toda a sua força. Konton, Daimetsukai. Céus e terra invertidos, grande aniquilação. Bang. A lâmina do machado atingiu o ar, mas produziu um som como um trovão retumbante. Naquele instante, o espaço congelou. Tudo à frente, incluindo Big Mom, parecia estar congelado em um espelho. Então aquele espelho começou a distorcer-se e quando já estava deformado a um certo ponto, estilhaçou-se subitamente. Estrondo. Num instante, o céu desabou e a terra tremeu. Um canto da ilha bem em frente a Reiner se abriu em várias fendas. A força explosiva do tremor, como um tsunami invisível, lançou o corpo gigantesco da Big Mom pelos ares. O Puvá. Big Mom cuspiu um bocado de sangue, seu corpo voando para trás em alta velocidade pelo ar, suas pupilas desfocadas tremendo levemente. Ela sentiu como se todos os ossos do seu corpo estivessem prestes a se estilhaçar. A dor que penetrava profundamente em seus órgãos internos varreu todo o seu corpo, quase fazendo-a perder a consciência. Bang! A imponente muralha da cidade se abriu, deixando um enorme buraco, e o corpo de Big Mom se espatifou no chão, criando uma cratera profunda. Tosse, tosse, tosse. Clang. Cuspiu mais alguns bocados de sangue e Big Mom fincou sua espada no chão para se apoiar. Seus cabelos estavam despenteados e ela parecia extremamente patética. Seu pirralho. Ao sair do fosso profundo, Big Mom rangeu os dentes. Além da raiva, havia também um toque de relutância em seus olhos. O imperador que reinará nas alturas, que governara o novo mundo por décadas, um dia seria forçado a tal situação por um novato. O luar se entrelaçava como uma cortina prateada, espalhando-se uniformemente sobre todas as coisas na terra, nem muito nem pouco. Como quer dizer que apenas o sol e a lua são eternos. Você acha que pode me derrotar assim? Você quer me substituir, se tornar o novo imperador do mar? Parem de sonhar, seus pirralhos. Big Mom estava do lado de fora do castelo com sua espada, observando Luffy, que avançava rapidamente, com um olhar feroz enquanto rugia de raiva. Eu sou a grande mamãe. Uma aura emanou do corpo de Big Mom, e seu Haki do Conquistador se alastrou, atingindo tudo ao redor. Ela empunhou a espada do imperador com ambas as mãos e a segurou ao lado do corpo. Big Mom brandiu sua espada com toda a sua força. É o Bafo no Yari, a Koku. Boom! Um pilar de impacto atravessou o espaço, destruindo e pulverizando tudo em seu caminho. Isto é mal. Luffy, avançando de frente, teve as pupilas contraídas. Ele ergueu os braços apressadamente. No instante seguinte, o impacto violento o envolveu instantaneamente, lançando todo o seu corpo para trás a uma velocidade ainda maior. Bang! Luffy voou direto para o castelo, chocando-se contra as ruínas e levantando uma nuvem de poeira e fumaça. Décadas atrás? No segundo seguinte, a figura de Reiner surgiu logo em seguida, com um sorriso de escárnio nos lábios. Você ainda se lembra de como veio parar nessa posição, Big Mom? O velho recua, o novo surge. Os tempos estão avançando. Você envelheceu. Tão velha que começou a relembrar as glórias do passado, vovó. O rosto de Reiner estava extremamente arrogante enquanto ele erguia seu machado gigante e golpeava com força. Então vamos ver você tentar, seu pirralho. Venha para cima de mim com a sua vida em risco. Em vez de ficar com raiva, Big Mom riu. Sua risada era feroz. Ela empunhou sua espada longa e com um brilho de luz fria, golpeou com ferocidade. Clang! A espada e o machado chocaram-se violentamente, criando uma chuva de faíscas. As lâminas tremeram e zumbiram. Em um impasse que durou menos de um segundo, Reiner e Big Mom recuaram os braços, com os punhos revestidos de Haki do armamento. Desferiram um soco com toda a sua força. Bang! Os punhos colidiram com o impacto, e um anel de poeira se espalhou do chão. Os dois recuaram cerca de 12 metros. Pegaram suas armas e as arremessaram com toda a força ao mesmo tempo. Clang! É só isso que você tem? É só isso que você tem, seu desgraçado. Vamos lá. Venham me derrotar. Os olhos de Big Mom estavam ferozes enquanto ela canalizava freneticamente seu Haki do armamento para cobrir os pulsos. Reiner, não querendo ficar para trás, avançou sem hesitar. Bang! 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 Sons surdos de impacto ecoavam um após o outro sob o céu noturno. A força explosiva de seus punhos irrompia continuamente, destruindo ainda mais aquele trecho de ruínas. Por um instante, o fluxo de ar em todas as ruínas tornou-se caótico. Big Mom cruzou os 10 dedos, erguendo as mãos unidas, golpeou com força como um martelo de guerra. Morrer. Bang! Reiner ergueu os braços para bloquear, e foi atingido em cheio por essa força até que seu corpo afundou, seus pés quebrando o chão em pedaços.
Seus 5 dedos se dobraram e agarraram seu braço, e com o impulso do pé, ele se ergueu. Bang! Diante dos olhos arregalados de Big Mom, Reiner desferiu um chute giratório em seu rosto, fazendo sua cabeça virar violentamente para um lado. Com o olhar periférico, Big Mom avistou Reiner com um olhar impiedoso. Ao inclinar o corpo para trás, ela ergueu o braço grosso e desferiu um soco. Reiner estava calmo. Cruzou os braços à sua frente. Bang! Seu corpo foi arremessado a várias dezenas de metros pela imensa força e aterrissou com firmeza. Reiner estendeu a mão e invocou novamente seu machado de batalha morto-vivo. Sovosh! Antes que ele pudesse se mexer, um braço comprido passou por ele em uma velocidade ainda maior. Os olhos de Luffy estavam arregalados de raiva, seu punho se movia como uma serpente nadando em alta velocidade. Big Mom tinha acabado de se recompor quando o punho, que acelerou até virar um borrão após várias mudanças de direção, chegou num instante. Gomu Gomu não! Rei Cobra! Bang! O punho envolto em Haki do Conquistador perfurou o abdômen dela, criando uma onda de carne no corpo de Big Mom. O Haki, transformado em um impacto, disparou de trás da Big Mom, criando ondulações no céu noturno. O Puvá. Os olhos de Big Mom pareciam que iam se partir. Ela abriu a boca e cuspiu sangue, com os olhos vermelhos. Bang! As lesões acumuladas pelos repetidos golpes violentos finalmente se manifestaram naquele momento. As pernas da Big Mom cederam e ela caiu de joelhos. Mamãe! Prometeu-o atrás dela sem esperar pelo comando de Big Mom, inflou as bochechas apressadamente e cuspiu chamas de alta temperatura. Luffy rapidamente recolheu o braço. O Haki denso e vermelho escuro em seu corpo foi desaparecendo gradualmente, e seu peito subia e descia enquanto ele respirava com dificuldade. Após ferir gravemente Big Mom com um golpe explosivo, Luffy claramente não conseguiu manter seu estado de Gear 4. Ele já vinha lutando há tanto tempo e acabará de ser atingido em cheio pelo Hakoku da Big Mom. Seu consumo também havia atingido o limite. Haha, não consigo mais fazer isso. Luffy ofegava pesadamente com a língua para fora. Suas pálpebras estavam tão pesadas que quase não conseguia abri-las, como se tivesse envelhecido várias décadas em um instante. Segure-a por um tempo, Reiner. Preciso me recuperar. Você está brincando comigo? Deixar a peteca cair num momento crítico como este. As veias saltaram no dorso da mão de Reiner quando ele se virou para olhar para Big Mom. Com a aptidão física naturalmente assustadora do outro e a forma zoomítica já despertada de Reiner, nenhum dos dois precisava se preocupar com o consumo de energia em uma luta 1 contra 1. No entanto, os ferimentos da Big Mom não se recuperariam tão rapidamente. É melhor você se apressar. Caso contrário, você pode nem ter a chance de entrar em campo. Um canto da boca de Reiner se curvou num sorriso enquanto ele desembainhava seu machado de batalha e avançava em linha reta. No terraço de um prédio em formato de bolo, um grande número de mesas e cadeiras foram viradas, e fitas coloridas se romperam. Focos de chama se espalharam e queimaram por toda parte. O local do casamento, que havia sido preparado naquele mesmo dia, agora estava uma bagunça. E não muito longe dali, um grande número de inimigos com a transmissão como alvo avançava em direção a Ali. Você ainda vai lutar até a morte, Sanji? Jude empunhava uma lança de guerra tecnologicamente avançada e disse em voz baixa para Sanji, que parecia bastante deplorável sob o cerco. Devo dizer que, para um fracasso, seu desempenho superou minhas expectativas. Estou até um pouco relutante em matá-lo. Infelizmente. O juiz ergueu sua lança, com a ponta apontada para o denso exército que estava prestes a chegar. Está vendo? Sem falar daquele exército enorme, vocês não conseguem nos derrotar. Sua noiva é mestiça da tribo dos 3 olhos. Big Mom provavelmente não a matará para decifrar os ponêglifos. A única maneira de você sobreviver é uma. Já chega, velho. A essa altura, qual é o sentido de dizer tudo isso? Sanji o interrompeu num tom nada educado. O que, você mudou de ideia de repente e agora quer proteger seu filho? Assim que o chapéu de palha morrer, a raiva da Big Mom também diminuirá bastante. O juiz o ignorou e continuou por conta própria. Enquanto você estiver disposto a implorar por misericórdia, como um elo entre a aliança matrimonial de Vinsmoke e Charlotte, ainda poderá haver uma chance de sobrevivência. Mesmo agora, você ainda não desistiu de me usar como peão para pegar emprestado o poder da Big Mom? Uma profunda decepção surgiu nos olhos de Sanji. Qual é o significado dessa expressão? O semblante do juiz endureceu e a raiva transpareceu em seus olhos. Ser membro da família Vinsmoke realmente te faz sentir tanta vergonha? Um membro da família Vinsmoke? É realmente irônico vindo da sua boca. Sanji balançou a cabeça e riu de si mesmo. Gostaria de lhe perguntar, por que você não os deixou casar? Se fosse apenas para manter a aliança matrimonial, não importaria quem fosse, certo? A noite era profunda, o luar era frio, e até o vento tinha um toque gélido. Para um reencontro entre pai e filho, esta noite estava um pouco fria demais. O juiz não disse nada, mas como Sanji poderia não saber em seu coração? Porque você não suportaria. Sanji ergueu o olhar, fechou os olhos com o rosto tomado pela decepção. No fim das contas, sou apenas um fracasso insignificante para a família, o menor preço que se pode pagar para obter o poder da Big Mom. Nem sequer pode ser chamado de preço. Um membro da família Vinsmoke, no seu coração, eu nunca fui, não é? Sua franja dourada caiu, escondendo os olhos de Sanji na sombra, sua voz lenta e baixa. Deveria ser eu a perguntar isso a você. Como membro da família Vinsmoke, será que eu realmente te faço sentir tanta vergonha?
Chegamos a este ponto. O juiz fechou os olhos e não disse nada, apenas soltou um longo suspiro. Apostei tudo o que tinha na revitalização do exército alemão. O juiz abriu os olhos, o último vestígio de hesitação havia desaparecido. Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar você sair daqui, Sanji. Claro que sei. Você sempre foi assim, não é? Um olhar resoluto surgiu nos olhos de Sanji. Há uma coisa em que você está enganado. Minha única chance de sobrevivência seria esperar que meus companheiros derrotassem a Big Mom. Eu também vou derrotá-los e navegar com eles novamente. Nesse momento, uma certa determinação pareceu ter se formado no coração de Sanji. Vamos lá. Todos vocês, venham para cima de mim juntos. Vou esmagar impiedosamente o seu suposto poder científico. Capítulo 318. A fruta tremor tem gosto de merda de cachorro. Nos derrotar? Pare de se gabar, seu idiota. Ao ouvir as palavras de Sanji, Yonji, em seu traje de batalha verde, não conseguiu conter o riso. Você nem consegue usar as mãos numa briga. O que você vai usar para nos vencer? Ou está contando com aquela mulher? O olhar de Yonji se voltou para Pudding, um brilho frio reluzindo em seus olhos. Sentindo o olhar perigoso, Pudding inconscientemente deu um passo para trás, com a palma da mão apertando firmemente a pistola. Sanji deu um passo à frente, protegendo Pudding atrás de si, com os olhos frios. Para lidar com você, eu sozinho sou suficiente. TCH que exibido. Não consegue ver a disparidade na situação? Um sorriso de escárnio distorceu os lábios de Yonji. Ele tinha tido grandes desavenças com Sanji desde a infância, mas também tinha que admitir que Sanji era muito forte. Embora não tivesse despertado seus genes modificados e não possuísse uma armadura de batalha, ele havia aprendido a usar aqui. Em um confronto individual, nenhum deles era páreo para Sanji. Após algumas trocas de golpes, Yonji soube disso em seu coração. Mas uma batalha não é uma luta 1 contra 1. Deixe-me te acordar. Um poderoso jato de ar irrompeu dos calcanhares das botas de combate de Yonji. No instante seguinte, todo o seu corpo se transformou em um raio de luz verde escura e voou para longe. No instante em que ele se moveu, Ishiji e Niji o seguiram imediatamente. Aos olhos de Sanji, a velocidade de Yonji era extremamente alta. Num piscar de olhos, ele havia surgido à sua frente. Estufando o peito e inclinando-se ligeiramente para trás, o braço firmemente enrolado de Yonji inchou, e seu punho desferiu um golpe brutal. Guilhotina de guincho. Quem é o idiota arrogante agora? Sanji levantou a perna e a balançou. Uma chama escaldante surgiu em seu pé direito, fazendo com que sua perna parecesse coberta de magma. Bang! Sua perna cortou o ar com um assobio quando seu calcanhar encontrou o punho do outro. Apesar de ser um humano modificado que havia despertado o gene da super-força, o poderoso soco de Yonji foi, na verdade, desviado pelo chute de Sanji. Utilizando a força de reação, Sanji girou a cintura com o pé pivotando no chão, transformando isso em impulso que fez seu corpo girar em meia volta. Diable Jambé, Poitrine chute. Bang! Sanji desferiu um chute giratório para trás, seu pé em brasa atingindo violentamente o peito de Yonji. Tosse. Os olhos de Yonji ficaram vermelhos. A força poderosa, combinada com a temperatura terrivelmente alta, deformou até mesmo seu corpo de aço, fazendo com que seu peito afundasse ligeiramente. Svi! Yonji foi arremessado para trás pelo chute. No entanto, no instante seguinte, 2 raios de luz, um vermelho e um azul, surgiram da esquerda e da direita em alta velocidade. A perna levantada de Sanji derrubou o chão com impulso. Bang! Niji ergueu friamente a perna direita e desferiu uma joelhada feroz, irrompendo uma corrente elétrica azul. Enrinedon! Estalo! Uma grande quantidade de eletricidade liberada atravessou seu corpo. Mesmo com o Haki do armamento aprimorando sua defesa, Sanji ainda cerrou os dentes ao ser eletrocutado. Seus músculos perdendo o controle sob o estímulo da corrente elétrica. Sanji! O rosto de Pudding empalideceu de pânico. Ela rapidamente ergueu sua pistola Walker e apontou para Niji. Bang! Uma língua de fogo irrompeu do cano completamente escuro. Esta era uma pistola equipada com balas especiais, especificamente desenvolvidas para lidar com corpos de aço. A expressão de Niji mudou em choque. Ele virou o corpo bruscamente para o lado. No entanto, a uma distância tão curta, nem mesmo um ser humano modificado com reflexos extraordinários conseguiria escapar completamente. Uma bala perfurou seu ombro, espalhando um pouco de sangue. A força foi tão grande que chegou a arremessar o corpo de Niji vários metros para trás. Sanji finalmente se libertou da corrente elétrica. Assim que ele estava recuperando o fôlego, Ishiji já estava em cima dele. Um par de olhos frios, inexpressivos. Seu punho, faiscando em vermelho, desferiu um golpe rápido. Valquíria cintilante. O soco atingiu seu abdômen, fazendo com que o corpo inteiro de Sanji se dobrasse, e ele não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue. No instante seguinte, um clarão ofuscante brilhou, e o punho de Ishiji desencadeou uma violenta explosão. Bum! A luz explosiva do fogo engolfou Sanji. O impacto lançou, junto com Pudding que vinha atrás pelos ares, atravessando inúmeras mesas e cadeiras. Essa cena se refletiu nos olhos de Jude sem causar qualquer perturbação. Em vez disso, ele lançou um olhar de soslaio para Reiju, que estava ao seu lado. Por que você não tomou nenhuma atitude? Corajoso, forte e gentil. Sanji realmente evoluiu muito. Diante da pergunta do juiz, Reiju, no entanto, olhou para Sanji e sorriu levemente, depois perguntou em resposta. Pai, o senhor não se sente satisfeito com o Sanji assim?
Se ele pudesse trocar essa lamentável gentileza por obediência, talvez eu o fizesse. A expressão do juiz permanecia inexpressiva. Como um Vinsmoke, tudo o que é necessário é força e obediência. Embora Reiju também tivesse mantido suas emoções normais, Jude não se importou. Habilidades despertadas, obediência às ordens, desde que esses 2 pontos fossem atendidos para ele, era um produto bem-sucedido. Ao contrário de Sanji, Reiju não podia desobedecer às suas ordens. Mas Jude também não planejava dar ordens a ela. O fato de Reiju ter feito ou não um movimento não alteraria o resultado. Para lidar com Sanji, eles eram mais do que suficientes. Jatos de ar jorravam de suas botas de combate. Jude empurrou sua lança tecnológica e avançou em direção à distância. Tosse, tosse. Pudim, como vai você? Sanji tinha acabado de se levantar do chão quando virou a cabeça em pânico para verificar o estado de Pudim. Estou bem, Sanji. O nitro me ajudou a bloquear o impacto. Pudim lutava para se erguer do abraço de uma bola de gelatina. Eu vou morrer, disse Nitro, com o rosto cansado como se sua alma o tivesse abandonado. Seu corpo, que estava inchado, encolheu, e ele continuou deitado, inerte, no ombro de Pudim. A música Soul de Brook continuava tocando. Mesmo que ele tapasse os ouvidos, não conseguia evitar ser completamente absorvido por ela. Obrigado, Nitro. Muito bem. Sanji colocou a mão na cabeça da criatura e a confortou. No momento crítico, felizmente, esse amigo, que estava com Pudim há muitos anos, se agarrou às costas dela para amortecer o golpe, o que a salvou de ferimentos. Está tudo bem. Só termine a luta logo e faça seu companheiro calar a boca, implorou Nitro, com o rosto abatido. Certo. Sanji virou a cabeça para trás. No ar, Jude atacou pela frente com sua lança. Ishiji e os outros o cercaram pelas outras 3 direções. E na entrada do terraço, não muito longe dali, os inimigos também começaram a entrar continuamente. Sanji deu uma rápida olhada na área e percebeu que era impotente para lidar com a situação atual. É realmente demais lidar com tantos inimigos. O que foi, Sanji? Quer fugir? Igualzinho àquela época. O juiz parou nesse instante. Sua expressão era complexa enquanto dizia em voz baixa. Agora você deve entender. Este é o pecado da fraqueza. Para aqueles que não têm força, até mesmo a liberdade é um luxo. Se fosse em qualquer outra época, eu provavelmente já teria fugido. Mas não desta vez. A voz de Sanji era baixa, lenta e resoluta. Quando estiver diante de você, e somente de você, não recuarei novamente. Nesse instante, uma pequena e requintada caixa de madeira apareceu na mão de Sanji. Ao observar a fruta com formato espiral que estava dentro, um traço de hesitação ainda apareceu nos olhos de Sanji. Sanji, não me diga que isso é. Pudim estendeu a mão, mas parou abruptamente. Ela era usuária de habilidades e reconheceu naturalmente que se tratava de uma Akuma no Mi. Ela também tinha ouvido falar que a tripulação do Chapéu de Palha havia obtido a fruta do tremor em Dressrosa. Mas naquele momento, não havia nenhum traço de alegria em seus olhos. Em vez disso, estavam cheios de preocupação. Uma pessoa só pode comer uma fruta do diabo. Ela tinha ouvido Sanji dizer que era para esperar por uma Akuma no Mi com a qual sonhava desde a infância, mas não soube dizer qual era. Sanji sempre insistiu em não usar nenhuma habilidade. Por que agora ele faria isso? Pudim não conseguiu se conter e disse, Sanji, você não disse. Não é mais necessário. Sanji a interrompeu, sorriu de volta e a confortou. Não se preocupe, Pudim. Está tudo bem. Suspiro. O martelo é um martelo, então. Aquele cara me deu a Akuma no Mi. Não me diga que isso também fazia parte do plano dele? Aquele desgraçado 4 olhos. Sanji cerrou os dentes, e aquele traço de hesitação em seus olhos também se transformou em determinação. Como se temesse se arrepender um segundo depois, Sanji agarrou a Akuma no Mi e a engoliu. No momento em que ele engolisse, mesmo que lhe abrissem o estômago, não haveria espaço para arrependimento. No instante seguinte, Eka, o rosto de Sanji ficou verde instantaneamente. Ele agarrou o próprio pescoço com as 2 mãos. Merda de cachorro. Como alimento, isso é simplesmente uma merda de cachorro. Capítulo 319. A Aliança Kid Law fica apenas assistindo ao espetáculo. Estrondo. Um tremor repentino sacudiu o chão, e uma densa nuvem de fumaça subiu sob o céu noturno, como uma mão gigante invisível esmagando brutalmente um bolo de aniversário. O edifício em forma de bolo, em meio a um estrondo ensurdecedor de desabamento, cedeu quase pela metade. Aquele cara. Afinal, ele comeu a fruta tremor. Reiner, em plena luta, parou um instante para olhar ao longe. A comoção que acabará de ocorrer era, sem dúvida, o poder da fruta do tremor. Ele soube disso com apenas um olhar. De volta a Dressrosa, seu primeiro pensamento em relação à fruta foi dá-la a Sanji ou Frank. Ambos possuíam força considerável e podiam utilizar o poder dessa fruta. Mas ambos recusaram. Cada um tem suas próprias ideias. Para Reiner, não importava se eles comessem a fruta ou não. Foi somente quando chegaram à terra de Toto e refletiram sobre a situação complicada que estavam prestes a enfrentar que Sanji tirou a fruta de suas mãos. Ele não esperava que ele acabasse comendo. Como foi uma decisão dele, os benefícios provavelmente superaram as desvantagens. Quanto à fraqueza de ter medo de água do mar, o próprio Reiner encontraria uma maneira de superá-la. Ele tinha o ápice, então não se preocupava em cair na água, mas o fato de não saber nadar sempre fazia Nami reclamar dele. Parece que exagerei um pouco. Sanji olhou para a palma da mão, fechou-a com força e uma energia branca e nebulosa envolveu seu punho.
Será este o poder que dizem ser o mais poderoso da destruição no mundo? É de fato um exagero. Embora ele tivesse acabado de comer a fruta do diabo, e não houvesse praticamente nenhum desenvolvimento a se considerar, ele ainda podia sentir claramente o poder aterrador pulsando em seu corpo, um poder que parecia capaz de destruir tudo, tão forte. Atrás dele, Pudding estava boquiaberta, em choque demais para falar, enquanto olhava para as costas de Sanji. Com um único chute, ele derrotou todos os inimigos, e até mesmo o impacto subsequente foi capaz de causar uma destruição tão desproporcional. Era difícil acreditar no que aconteceria se alguém fosse atingido de frente por essa força. Sob o prédio desabado, Judy e os outros 4 estavam cobertos de ferimentos, presos sob os escombros. Sentindo a dor intensa dos ossos quebrados e dos corpos imóveis, os 4 olharam para Sanji novamente, com os olhos cheios de pura incredulidade. Como é que aquele cara podia ser tão forte que não havia espaço para qualquer resistência? Será que ainda é aquele fracasso adormecido? É muito difícil de aceitar. Yeonji, com metade do corpo exposto na pilha de pedras, tinha um tom de voz tão calmo naquela situação que chegava a ser aterrador. Neste momento parece que não temos nenhuma chance. Vamos morrer aqui? O rosto de Shiji estava inexpressivo. Os 3 irmãos não demonstraram qualquer oscilação emocional diante da possibilidade de sua morte iminente. A ideia de que derrota equivalia à morte era tão comum em suas mentes quanto comer quando se tinha fome e dormir quando se estava cansado. Do que você está falando? Pense em uma solução. E Shiji, use uma explosão para destruir essas malditas rochas. O juiz cerrou os dentes e deu a ordem aos outros a contragosto. Você está brincando comigo. A família Vinsmoke, o exército alemão, vingança contra o North Blue. Ele ainda tem tantos objetivos que não alcançou. Como ele pode morrer aqui? É inútil, padre. Mesmo que explodamos essas rochas, nossos corpos permanecerão imóveis. Já falhamos. E Shiji não se mexeu, apenas respondeu com indiferença. A situação estava definida. Não havia a menor esperança de vitória. Eu não vou te matar. Tum tum tum. Sanji caminhou lentamente até lá, tirou um isqueiro do bolso e acendeu um cigarro em silêncio, com a cabeça baixa. A chama na ponta do cigarro acendeu por um segundo antes de se apagar lentamente. Depois de exalar uma longa baforada de fumaça, Sanji finalmente falou baixinho. A partir de agora, estou oficialmente me separando da família Vinsmoke. Não tenho mais nenhum relacionamento com vocês. Após um momento de reflexão, Sanji não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Virou as costas para os 4 e saiu. Vamos deixar por isso mesmo. Não me incomode mais no futuro. Por quê? Por que não me mata? É porque você não consegue se obrigar a fazer isso? O juiz realmente queria perguntar isso, mas não disse nada. Ele fechou os olhos e cerrou os punhos, deixando Sanji sair. Seu coração estava cheio de raiva, ressentimento e provavelmente um pouco de alívio por ainda estar vivo. Quanto tempo, Sanji? Só depois de já estar bem longe, uma voz suave o chamou. Sanji virou a cabeça e viu Reiju parada não muito longe, com um sorriso no rosto. É você, Reiju. Como você esteve todos esses anos? Um pouco de luz finalmente surgiu nos olhos de Sanji quando ele sorriu levemente. Igual a antes. Reiju olhou para Judy à distância, com um toque de impotência em seu sorriso. Nesta família, este é o único tipo de vida que podemos viver. Você sabe disso. Você tem razão. Tem algum outro plano para o futuro? Perguntou Sanji de repente. Reiju apenas balançou a cabeça e disse. Não posso desobedecer às ordens do meu pai, nem anseio pelo mundo exterior como você. Não tenho queixas de estar na família. Entendo. Talvez isso não seja ruim para você, respondeu Sanji com leveza. Os interesses de cada um eram sempre diferentes. Reiju tinha suas próprias ideias, e ele não disse mais nada. Ah, certo, deixe-me apresentar-lhe Pudding, minha noiva, disse Sanji com um sorriso. Ainda não tive a oportunidade de te dar os parabéns. Talvez eu possa te dar um presente de casamento amanhã, Reiju disse suavemente. Naquela época, quando o exército da Germa 66 cruzou a linha vermelha para atacar o East Blue, Sanji escapou da família com a ajuda de Reiju. Ele era grato a Reiju de coração. O irmão e a irmã trocaram gentilezas assim, como velhos amigos que não se viam há muitos anos. O luar era suave, fazendo com que o céu noturno, pontilhado de estrelas cintilantes, parecesse um tanto sereno. Nessa rara noite pacífica, uma batalha feroz ainda estava em curso, fora do castelo da ilha Whole Cake. Os sons abafados do impacto, que se sucederam um após o outro, destruíram essa bela concepção artística. Rajadas de vento irrompiam do choque de punhos, espadas e machados. Toda a terra ao redor era um cenário de devastação. Punho aniquilador, perfuração marcial. Bang! Reiner, aproveitando a oportunidade, acertou o abdômen de Big Mom com um soco poderoso, criando uma onda de ar. O impacto a penetrou e a devastou por dentro. Big Mom rangeu os dentes, com uma expressão de dor no rosto. Ela reprimiu com força um bocado de sangue na garganta e balançou o braço horizontalmente. A palma gigante assobiou ao lado de Reiner, atingindo seu corpo com a força de uma parede. Reiner sentiu seu corpo inteiro ficar dormente por um instante. Bang! Sua figura foi arremessada para longe com um estrondo. Ele caiu no chão a dezenas de metros de distância, criando uma cratera profunda. O Puvá! Só então Big Mom finalmente cuspiu um bocado de sangue. Seu rosto estava sombrio. Ela agarrou Napoleon e avançou contra Reiner. Essa velha bruxa é realmente durona.
Reiner cerrou os dentes, sentou-se e saltou do fosso profundo com sangue na cabeça. Ele também estava ficando um pouco irritado. Ele já havia sofrido vários ferimentos durante a luta. Embora ele e Luffy pudessem subjugá-la juntos, e mesmo em uma luta 1 contra 1, Reiner não estaria em desvantagem. Mas o outro era realmente muito difícil de vencer. Para superar a defesa exagerada da Big Mom, Reiner basicamente usou o poder dos tremores e o Haki da destruição interna em todos os golpes que conseguiu executar. Apesar de Big Mom já ter sofrido muitos danos internos devido ao impacto, sua pele só estava rompida em alguns poucos lugares. Ao olhar para Reiner, que estava coberto de sangue, qualquer um que não o conhecesse bem pensaria que ele estava mais gravemente ferido do que os outros. Só me faltava uma arma de defesa. Esta pele de ferro seria definitivamente um escudo de primeira linha. O olhar de Reiner era sinistro. Ele ergueu seu machado de batalha e avançou contra Big Mom. Clang! Um zumbido penetrante de espada e machado acompanhado por uma onda de ar, ecoou por todo o campo de batalha. Ao longe, Luffy também havia se recuperado em cerca de 70 a 80%. Ele mordeu o próprio braço e soprou, e o Haki do armamento cobriu seu corpo, formando padrões vermelho escuros. Voltei! Ele ativou a 4ª marcha e com um grito alto voltou ao campo de batalha. E ao mesmo tempo em que os três lutavam ferozmente, um navio de guerra em forma de tanque desembarcou na costa. As esteiras rolaram, carregando uma carga completa de pessoas. 2 figuras estavam lado a lado no ombro do tanque que era o corpo transformado de bege. Pensar que já chegamos a este ponto. O garoto rangeu os dentes. Ele olhou para o campo de batalha à distância, que quase havia sido reduzido a ruínas. E para as 3 figuras em uma batalha fanática e feroz. Law levou a mão à testa e suspirou. Parece que ainda é tarde demais. Ao verem o estado dos 3 na arena, Law e Kid souberam em seus corações. Se tivesse sido no início da luta, eles com certeza teriam subido para entrar na briga. Mas a situação já havia chegado a esse ponto. Reiner e Luffy definitivamente não permitiriam que eles interferissem. Até o garoto mais imprudente entendia isso. Seria a mesma coisa se fosse ele. Se alguém interferisse imprudentemente no momento crítico de uma luta, ele ia querer matá-lo. Pensando nisso, Law simplesmente sentou-se de pernas cruzadas com sua espada longa apoiada no ombro. Só nos resta esperar, Capitão Kid. Vamos apenas observar e ver como isso termina. Uff! Kid virou o rosto e bufou friamente, cruzando os braços sobre o peito. Seu casaco vermelho e peludo esvoaçava atrás dele enquanto dizia em voz baixa. Se eles não conseguirem derrubá-la, não me culpem por subir e arrebatar a presa deles. E se eles a derrubarem? Disse Law de repente. Uma veia saltou no dorso da mão de Kid. Então o Road Poneglyphoneglyphoneg pertencerá a eles. O que mais pode ser feito? Capítulo 320. Vou quebrar sua espinha dorsal. O garoto encostou-se a uma parede lateral, com os braços cruzados e o olhar fixo no campo de batalha, como se estivesse absorto em pensamentos. O que faremos depois que tudo isso acabar? O Road Poneglyphoneglyphoneg. Nenhum de nós consegue decifrar esse texto maldito. Será que vamos mesmo deixar a tripulação do Chapéu de Palha ficar com ele de graça? Kid perguntou com leveza, com um toque de relutância na voz. Nico Robin conseguia ler os ponêglifos, mas entregar-lhes as decalques para que elas decifrassem era o mesmo que dá-las de graça. Mas apesar de sua relutância, esse era o único método viável no momento. Bege estava perdida em pensamentos. Puddin era a mestiça da tribo dos 3 olhos. Embora seu terceiro olho ainda não tivesse se aberto, talvez ela fosse capaz de compreendê-lo algum dia. A chave era que Puddin e Chiffon tinham um bom relacionamento. Originalmente Bege depositou nela suas esperanças de decifrar o Poneglyphoneglyphoneg, mas analisando a situação atual, Puddin pode muito bem ir embora com Sanji depois de se casarem. Mesmo que Puddin ficasse, quem sabia quando ela conseguiria decifrá-lo? Certamente não seriam tão rápidos quanto a tripulação do Chapéu de Palha. Se eles realmente vencerem a Big Mom, eu troco os decalques com eles, com a condição de que compartilhem o conteúdo decifrado. Law expressou seus pensamentos. Isso vai funcionar? Os termos nos parecem favoráveis. E se eles decidirem ir para Zou por conta própria? Kid olhou para ele e perguntou. E com a personalidade daquela cobra negra, é bem provável que ele simplesmente a roube, não é? O que você está com medo, Capitão Kid? Law disse com um meio sorriso. Antes que Kid pudesse se irritar, ele continuou. Se eles vão ou não se mexer é outra questão, mas eles não vão conseguir ir para Zou em pouco tempo. Como Zou não possui log pose, depende do Vivre Card de Zunesha para a orientação. A tribo Min só o emite para aliados específicos, explicou Law. Felizmente seu navegador, Beppo, era da tribo dos Visons. Caso contrário, ele provavelmente não teria tido a chance de obter a cópia do Poneglyphoneglyphoneg em Zou. Entendo. Nesse caso, existe alguma chance. Não me admira que você esteja tão confiante. Um canto da boca de Kid se curvou levemente para cima. Se a outra parte não se importasse com o incômodo, poderia, é claro, ir procurá-lo, mas a dificuldade era evidente. Eles provavelmente ainda optariam por negociar com eles. Se eles ainda assim se recusassem, então lutariam. Se Reiner conseguia pegar coisas, o Kid, também não tinha medo de ninguém. Sem falar, analisando a situação na arena, Big Mom não estava necessariamente fadada à derrota. Fogo roubado. Voxas! O sol prometeu, expandiu-se numa bola de chamas intensas e lançou uma chama condensada de alta temperatura em direção ao céu.
As pernas retraídas de Luffy impulsionaram-se rapidamente para frente, e ele abriu os braços para equilibrar o corpo. Como um avião a jato realizando acrobacias aéreas, ele desviou das chamas enquanto mergulhava em direção a Big Mom, que estava abaixo. Clang! Big Mom golpeou com sua espada. Reiner desviou para o lado e a lâmina cortou o chão suavemente. Clang! Voaram faíscas. Antes que Big Mom pudesse sacar sua espada, Reiner a agarrou com as duas mãos e a imobilizou com um machado gigante. Estalo! Indra! Big Mom agarrou Zeus e o ergueu na direção de Reiner. Uma faísca elétrica surgiu e um feroz dragão do trovão disparou. Atrás de Reiner, o anel Ouroboros fez crescer freneticamente um grande número de tiras de madeira, construindo uma parede de madeira marrom, que ficou ainda mais escura com a adição de Aki. Estalo! O raio caiu, criando uma explosão crepitante. Gomu Gomu não! A figura de Luffy mergulhou. Seu tronco inclinou-se ligeiramente para trás, e seu braço direito inchado comprimiu-se camada por camada como uma mola. Kong Gatling! Nas pupilas dilatadas e em pânico da Big Mom, o punho, cheio de poder, girou em alta velocidade e disparou. Bang! O soco explosivo perfurou o rosto de Big Mom com força. A força terrível, junto com a carne, comprimiu todo o seu rosto para um lado. Sangue e dentes quebrados voaram de sua boca, e Big Mom foi arremessada para longe como uma bola de borracha. Antes que ela pudesse pousar, Reiner impulsionou-se com uma força descomunal com as pernas semi-agachadas, e todo o seu corpo se ergueu em perseguição. Bang! As costas da Big Mom atravessaram a muralha da cidade. Seu corpo enorme chegou a dar algumas cambalhotas ágeis para se equilibrar. Silvo! Os pés de Big Mom rasparam o chão, deslizando para trás dezenas de metros antes que ela se firmasse. Ela girou Napoleão atrás de si, e um fluxo infinito de Aki se enrolou ao redor dele. É o Bafno Yari, a Cocô. Antes que Reiner pudesse chegar, Big Mom rugiu furiosamente e brandiu sua espada horizontalmente. Um pilar de impacto foi lançado em linha reta, rasgando a atmosfera e formando um túnel de vácuo no espaço. Reiner ficou imediatamente chocado. Ele arremessou o machado de batalha que tinha em mãos para frente com toda a sua força, uma aura branca o envolvendo. Bum! A força do tremor fragmentou o impacto, causando uma violenta explosão. A pressão explosiva do vento, quase frontal, lançou Reiner para trás. Ele deu algumas cambalhotas no ar e acabou de aterrissar, quando com um movimento rápido a figura de Luffy passou velozmente e avançou em disparada. Zeus! Prometeu! Já vou, mamãe! Big Mom segurava Napoleão com os braços estendidos para frente. Raios e chamas intensas se prendiam à lâmina um após o outro, comprimindo a energia continuamente. Tome cuidado! Sentindo a aura destrutiva contida ali, Reiner gritou para avisar Luffy. Ele ergueu o braço, e o anel Ouroboros pairou diante de sua palma, irrompendo com o mesmo trovão violento e chamas furiosas. Uma serpente gigante, feroz e entrelaçada em tons de laranja e azul, dançava descontroladamente, mostrando suas presas enquanto mordia. Serpente de chama trovejante. Narukami H. Canhão de luz ressonante. Big Mom usou sua espada como um canhão, e um feixe de luz energética com temperaturas terrivelmente altas foi disparado. Bum! A serpente gigante de chamas trovejantes e o canhão de luz azul celeste colidiram e explodiram. Num instante, o ar estava repleto de energia dissipada. Pontos de luz vermelhos e azuis cintilavam e se dispersavam. Obrigado, Reiner. Os movimentos de Luffy não pararam por um instante, pois ele já estava voando acima de Big Mom. Ele estufou o peito, respirou fundo, mordeu o pulso e soprou com força. Seu braço direito, grosso, inchou ainda mais. Os olhos de Luffy endureceram. Todo seu Aki do Conquistador estava concentrado naquele punho enorme, comprimido em camadas sucessivas. A pele, extremamente esticada devido ao endurecimento do Aki do armamento, emitiu um som áspero e explosivo, como se a corda de um arco estivesse prestes a se romper. Veja só! Gomu Gomu não! Arma King Kong! Luffy soltou um rugido explosivo e seu punho gigante golpeou o chão com força. Pare de se empolgar demais, seu pirralho! As veias saltaram na testa da Big Mom. Seus dois braços grossos ergueram a espada enorme, envolta em raios e fogo para encontrar o punho. Bang! Uma onda de ar irrompeu. Um relâmpago vermelho escuro brilhou entre o punho e a lâmina. O punho gigante era pesado como uma montanha, pressionando pouco a pouco. Os dentes da Big Mom estavam prestes a ser esmagados. Seus dois pés afundaram diretamente no chão, e uma densa teia de rachaduras se espalhou. Quando ela estava prestes a não conseguir mais se segurar, um brilho feroz surgiu nos olhos da Big Mom, e ela rugiu de raiva. Queime-no vivo. Sim, mamãe. Prometeu, preso ao cabo de sua espada, respondeu cuspindo chamas ferozes em Luffy. Uma onda de calor o atingiu em cheio. Luffy cerrou os dentes e suportou a sensação ardente e escaldante. Nesse exato momento, as pupilas da Big Mom se contraíram. Reiner em algum momento apareceu ao lado dela num lampejo. Quando? Grande aniquilação. Uma esfera de energia branca envolveu completamente o machado gigante. Reiner brandiu o machado de batalha com os dois braços e com um rugido explosivo, golpeou as costas da Big Mom. Clang! A lâmina do machado atingiu seu corpo de ferro, emitindo um zumbido ensurdecedor. O corpo inteiro da Big Mom cedeu exatamente na altura da cintura. No instante seguinte, a atmosfera se estilhaçou e a força comprimida do tremor explodiu com um estrondo. Rachadura. Urk, sibilante. Um som seco de osso quebrando ecoou de repente.
Os dois olhos da Big Mom reviraram instantaneamente, e suas pupilas se contraíram até ficarem do tamanho da cabeça de uma agulha, tremendo violentamente. Bum! O impacto explosivo lançou seu corpo enorme para longe. Big Mom foi arremessada para fora, caindo violentamente no castelo. O prédio desabou e uma nuvem densa de fumaça e poeira subiu ao topo. Sem dar ao outro a chance de respirar, Reiner e Luffy partiram para o ataque. Gomu Gomu não! Kong Gatling! Luffy saltou alto no ar, seus braços grossos um borrão de imagens residuais. Seus punhos caindo como uma chuva torrencial. Chapéu de palha. Deitada nos escombros, o rosto de Big Mom era feroz. Ela estava prestes a levantar os braços para resistir quando percebeu que seu corpo estava completamente inerte. Não consigo me mexer? Big Mom ficou imediatamente chocada. Ela se esforçou ao máximo, mas descobriu que apenas seus dedos ainda conseguiam se mover. Seus 4 membros haviam perdido completamente o controle. Não consigo me levantar. Eu perdi? Mesmo naquele momento, o rosto de Big Mom ainda expressava descrença, completamente incapaz de aceitar tal desfecho. Bang! 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 O luar prateado, brilhando através do teto estilhaçado, refletia-se nos olhos da Big Mom. Uma densa saraivada de socos seguiu-se a ela. Os punhos assobiadores desciam com força, envolvendo sua figura como uma tempestade violenta. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.